Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu querido? Tô bem, cara, graças a Deus. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildão? Suave, suave, daquele jeito, tá ligado? Mais um episódio foda aqui só pra variar e, vamos que hoje vai ser massa. É isso aí, Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, a gente vai trocar uma ideia com o André Dea. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast. Valeu, Obrigado por você topado trocar uma ideia com a gente aí. Valeu demais, Pô, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu gravo um podcast É nada, solo. perdi a virgindade hoje com nós, cara. É doideira, Que né? Muito legal, louco, hein? né? Obrigado mesmo pelo espaço, mó legal. Pô, a gente que maneiro. agradece aí, mano. cara. Vamos bater um que papo vai. e falar bastante de música. É isso, Música, história, corre. bom demais. Fala bastante. Só pra fazer um momento jabá aqui do podcast, né? A gente tem uma parceria com Cerveja Azul aí, você que gosta de música autoral. Não sabe o que fazer no final de semana, entra no Instagram deles lá, né? Vê a programação. Se você tem uma banda, quiser fazer um som lá pra sua galera, é só mandar um direct lá pro LED. É o LED, né? Que atende a galera lá, né? Isso. Fala com o LED lá, manda seu som, ele vai apreciar lá e marcar uma agenda pra você fazer um som lá. Já tocou no cerveja já, mano? Já toquei muitas vezes do Cerveja mesmo? Azul, muitas vezes, cara. Você lembra a sua primeira vez lá, não? Cara, provavelmente foi tipo 2006, 2007. Caralho. Muitos anos, Qual né? banda que era, tu lembra? Ou era o Square, ou era o Sugar Cane. Pode Uma dessas crer. duas bandas aí. Square era uma banda que eu tive em Curitiba, muitos anos atrás, e o Sugar Cane é a banda que eu me mudei pra cá, pra São Paulo, em 2007. Então foi com uma delas. Agora qual exatamente não sei. Mas eu toquei muitas vezes lá. Que legal, cara. Foda pra caralho. Então a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão. Você que precisa de um luthier, você tem instrumentos de corda, não sabe como resolver lá seus problemas, tá empenado, enfim. Entre em contato com ele, tá na descrição o contato dele. Tá, ele atende a domicílio também, ou ali na Teodoro Sampaio, né? Ele tá ainda, né? Na Teodoro? Isso, tá Isso, na Teodoro Teodoro. Sampaio. Você pode levar seu instrumento lá ou chamar ele que ele atende a domicílio. E a gente tem uma parceria com a Refuse também, né, Pimentinha? É isso aí, Rafa, agora a gente tem a parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, com preço que caiba no seu bolso, a Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar bermuda, moletom, camisa oversize, camisa de manga longa. E lembrando que a gente vai deixar o site deles aqui na descrição, refuse.com.br, sempre confundo o Instagram deles com O o site, né? E também eu tenho o Instagram deles, refuse.brand, dá uma entrada lá. E lembrando que logo menos a gente vai ter o cupom de desconto aí com o Dona Mara. E também tem o canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. É isso, Rafoca, aí. meu querido, manda bala. E, pô, André, tu começou na música. Mano, você toca em duas bandas, né? Vamos no duas Sugar bandas. Cane e no Super Combo, né? Exato. E como que é conciliar aí, mano, esse corre? Que são duas bandas que tocam, Tocam relativamente. bastante, São grandes e tocam bastante, né? É difícil, É de cara. boa, mano, É, conseguir eu fazer fico a às vezes com conciliação os aí? cabelos em pé, assim, porque é doideira, né? Assim, às vezes rola, tipo, pô, pintou um show tal, beleza, tô livre, vamos lá, aí pinta um show da outra banda em cima, de vez em quando rola essas, então... Pô, Mas a gente consegue conciliar, assim, porque eu tô há muito tempo já no Sugar Cane, eu toco há 18 anos, quase 19, e na Super Combo oficialmente desde 2019, e tocando também, comecei a tocar em 2017, então a relação é muito boa com todo mundo ali. Então, rola umas conversas francas, assim, a gente consegue organizar tudo direitinho, saca? Não é tão simples, tem que ter vontade, não só minha, mas da galera que tá tocando junto também nas outras bandas e tal. sim. Mas a gente consegue fazer, assim, é mais fácil do que parece, né? Que legal, É de cara. boa, até que vai. E como tu começou o lance da música, mano? O que você ouviu ali quando você era Cara, guri? Pequenininho, lá, Andrezinho, moleque. Guri, você falou, mano, quero ser... Minha família sempre foi bastante musical, assim. Meus dois avós tocavam instrumentos. Um deles tocava violão, fazia baile, o pai do meu pai. E o pai da minha mãe tocava acordeon e tal, violão também. Então a música sempre esteve presente ali. Meu pai toca violão também. Só que nunca me interessei por instrumentos de corda em geral, assim, nenhum, nunca me chamou atenção. Mas eu sempre tive muito contato, meu pai sempre ouviu muito disco em casa, ele e minha mãe e tal, sempre pode crer. tinha vinis, assim, rolando e tal. Bastante de coisa nacional, assim, tipo, mais MPB até e tal. Então eu sempre tive a música muito presente, assim, eu sempre gostei de mexer em disco, ver capas e coisas assim, mas nunca tive o interesse de tocar nada, assim, desde muito cedo. Mas aí quando eu fui pra adolescência ali com 14 anos e tal, me deu um negócio, cara, assim, e meio que tive vontade de tocar bateria direto, assim. Tipo, falei, meu, bateria. E aí eu cheguei pros meus pais e falei, pô, eu queria tocar bateria. Ela falou, ó, bateria. Bateria. Aí eu falei, nossa. Era apartamento ou brincadeira. casa? Era casa, Ah, por ainda sorte. menos assim, mal. Não, menos mal. Isso foi uma sorte que eu tive também, deles morarem em casa, numa casa, né? E aí meus pais me botaram pra fazer aula, assim, porque bateria sempre foi um instrumento muito caro, né? Sempre era um negócio muito grande, era um negócio muito barulhento. Quando você tá começando a estudar ali, né? Um negócio Eles tinham medo de você desistir? Tinham,
com certeza. Eu falei, pô, queria uma bateria. Aí ele falou, não, vamos te dar uma aula primeiro. Você não quer um violão? Exato. Pior que eu tinha o violão em casa, eu ficava olhando pra aquele negócio lá, e falava, não é esse negócio que eu quero. É muito louco, eu nunca dei um clique, né, de querer tocar outra parada. E aí eu fui fazer aula. E aí comecei a fazer aula e tal. E aí me apaixonei, aí não teve como mais, cara. E depois de uns 8 meses fazendo aula, eu ganhei uma bateria. E aí, bicho, aí já era. Eu ficava em casa, eu ia pra aula de manhã, voltava e meus pais, os dois, trabalhavam fora. E eu ficava sozinho em casa, assim. Você lembra da sensação da bateria chegando em casa, você Lembro, montando, cara. E meus assim? pais são sempre. Meus pais são foda, meu. Eles sempre fizeram. Eles souberam. Grandes presentes que eles me deram na vida foram de uma forma muito legal, assim. Um foi um autorama, depois eu conto. E um foi essa batera. Que, tipo, eu tava esperando, meu pai ia comigo numas lojas, minha mãe ia dar umas olhadas em algumas, assim. E aí, então a gente, pô, essa aqui é legal tal. Então tá, então vamos ver, não sei o quê. E aí, mas eles não me falaram quando eles iam comprar, eu não fui junto comprar. E aí, um dia X, eu tava na casa de uns amigos que moravam perto de mim. E aí, meus pais simplesmente foram me buscar na casa deles. Ali era noite já, assim, eles chegavam do trabalho à noite. E a minha cabeça era só bateria, eu só queria saber de bateria. E eles me buscaram na casa desses amigos e o carro não tinha, imagina, uma bateria, não tinha nada no carro, não dava pra esconder dentro do carro. E aí, chegamos ali, não tinha nada, eu nem aí. A gente entrou em casa, nada de bateria. Aí meus pais, pega alguma coisa pra gente lá na legal. lavanderia, sei lá. Aí eu, tipo, tá bom. E é na lavanderia, que até hoje é a casa dos meus pais, um lugarzinho lá. Carol conhece. E aí eu fui lá pegar e meu pai tinha uma bateria lá dentro, assim. Eu falei, que isso? Eu fiquei maluco, foi uma doideira. Nossa, imagina a sensação, né? Cara, uma das coisas mais legais da minha vida. Porque você começou a fazer aula, teve aquela ansiedade, né? Tipo, pô, quero ter a bateria. É, Você começar a tem. sonhar que você tem a bateria. né? Exatamente, porque, cara, você. E chega uma hora que é isso, você. O meu professor de batera, ele também, ele chegou pro meu pai e falou, deixa ele fazer aula um pouco mesmo, e aí a gente vai sentindo também, quando chegar a hora, talvez eu te dê um toque. E aí ele meio que teve uma conversa com meu pai. Isso, Chegou, você não sabia, né? Não sabia. Eu acho que o André agora tá precisando de uma bateria. Você pode investir, vai. Você pode. Acredita que o moleque vai. E aí foi meio que isso, assim. Só que eu já tinha banda antes de ter bateria. Tipo, eu estudava, a gente tinha combinado com os brothers, falou, não, vamos fazer então. Mas aí quando que vai ser? Só quando eu tiver batera, porque não sabia que tinha estúdio pra isso, não sabia nada, né? Mas já tinha banda, já queria fazer som e tal. E aí depois que eu tive a bateria, aí já era. Aí começa a tocar, aí um começa a ver, começa a chamar. E aí quando você vê, você tá fazendo isso, né, cara? É muito doido, assim. Parece que você é levado a essa parada. Você lembra a primeira música que você tocou nela? Na bateria, a primeira música, cara. Porque assim, eu imagino que Cara, seria aquela música, puta, quando eu tiver a bateria, eu não. vou ter que tocar essa aqui, Na ó. minha bateria, eu não lembro, vou confessar. Mas a primeira música que eu toquei numa bateria foi Pais e Filhos da Legião Urbana. Sério? Que Foi. legal. E eu fazia aula há um mês, mais ou menos. E aí ia ter uma apresentação de alunos de fim de ano. Eu comecei a estudar bateria em setembro. E aí, no fim do ano escolar, ia ter uma apresentação de alunos. Essas coisas que tem, assim, tipo um show de talentos, que Sim. cada aluno faz uma coisa. E aí, nessa minha sala, tinha mais uns meninos que tocavam, guitarra, um baixo, não sei o quê. E aí a gente combinou de tocar. E eu não tinha bateria ainda, então eu emprestei uma bateria. De um amigo dos meus pais. E aí eles levaram essa bateria na minha casa, e aí eu montei, e aí toquei Pais e Filhos. A primeira vez eu sabia de cor, eu já tinha tirado de cabeça e eu consegui tocar. Então essa foi a primeira música que eu toquei. E referência de som, o que você tinha ali na época ali? Tipo, você começou a, tipo, putz, começar a querer partir pra esse tipo de som. Cara, quando eu comecei a tocar, eram algumas bandas nacionais, tipo Legião Urbana, assim, e aí depois Charlie Brown Jr. já entrou, assim, porque Charlie Brown tava num momento muito em alta quando eu comecei a tocar em 2000 ali. O Preço Curto, Prazo Longo, acho que é de 99, que é o que tem Zóio de Lua, Te Levar e tal ali. E aí depois já veio Nadando com os Tubarões, que acho que é de 2000, 2001, não tenho certeza. Então era um auge deles muito grande ali, daquela formação clássica dos 5 caras ali. E o Pelado era o batera na época. Os Então, caras saíam de jornal, não, revista. saía em tudo que você assistia, né, de MTV e tal, era isso. E desde as primeiras bandas que eu tive também, eu ouvia muita coisa de punk rock. Então os caras me mostravam Green Day, Offspring, Bad Religion, Blink também. Então fui indo pra esse lado. E aí, tipo, esses bateras começaram a me chamar a atenção. E o tipo de som também. Porque eram músicas que, na minha cabeça,
tinham linhas legais de batera pra tirar, pra exercitar e pra tocar. E né? energia também. Energia pra caramba, né? Tipo, aí comecei a ver vídeo dos caras em show do Green Day, show do Blink com o Travis tocando e tal. E eram uns caras, pô, falava, mano, é muito louco esses caras tocando, muito legal. Então comecei a me espelhar nisso também, sonoramente e visualmente também, no que eu gostaria de ir atrás, assim, de seguir. E aí fui meio que indo pra esse lado. E aí comecei a tocar em bandas desse estilo também, mais de hardcore, de punk rock e tal. Então foi meio que acontecendo tudo paralelamente. Lá em Curitiba tinha o 92 Graus também, que era um lugar muito emblemático. 92 é onde o... É que é o Debutantes é de lá, o Debutantes Debutantes 99, cara. Então, isso é uma história massa também. Que eu era muito fã do Rafinha, que era o batera do Debutantes. Sim. Foi o primeiro cara que eu vi tocando em banda independente que eu pirei. Eu falei, mano, esse cara é muito louco, velho, tocando. E ele tocava bem, e ele tinha umas brisas, às vezes ele botava o bag da caixa na cabeça, e aí tinha um desenho de um smile, assim, tá ligado? E ele tocava com aquilo, eu falava, mano, muito louco. E ele tinha, sei lá, devia ter 2, 3 anos a mais que eu. Sim. Mas pra mim, ele era um cara mais velho, de uma banda grande ali na cena de Curitiba e tal. E aí eu era fã dele, mano. Falava, caramba, muito louco esse cara. E o 92, rolava muito show lá, né? Era tipo um hangar de lá de Curitiba. Sim, né? porque eu lembro que eles vieram tocar aqui uma vez, puta, eu fiquei mó fã, eu comecei a baixar todas as músicas dos caras. Aí eu escutava assim, pô, só que tinha duas formações. Teve uma que era, acho que era o Rodolfo que cantava, né? Sim. Aí ele saiu. Isso. Aí, O Rodolfo era vocalista posterior. depois, né? Aí Antes era outro. eles eram mais farfã, mais Isso, zoeirão, né? Tinha uma Aí, pegada meio Blink no FX, Sim. meio essa onda, assim. aí depois lançaram um CD lá, puta, que tem um relógio na capa. Mano, eu ouvi muito eu esse disco também, aí. mano. Aí tem uma música lá que muito. eles falam assim, te vejo no 92, até depois. Pode crer. Aí depois eu falei 92, aí eu descobri que era uma Uma casa de show. Era uma casa de show lá de Curitiba, que né? era, tipo digamos, hangar, o né? equivalente ao hangar. Hangar. Era onde todas as bandas tocavam, era onde rolava a mesma cena e era um movimento geral ali de tipo... E meu 92 tinha um lance muito louco e aí você vê a importância disso também, né? Era super aberto pra bandas novas. Você, tipo, podia chegar lá e, quero marcar um show aí da minha banda e tal. E aí, tipo assim, o lance é que você tinha que juntar algumas outras bandas novas também, ou alguma que talvez já tivesse tocado algumas vezes lá. E o JR, que é o dono de lá, ele abria, falava, beleza, eu vou dar uma sexta-feira aqui pra vocês, o ingresso vai ser 5 pila, vocês fazem um flyerzinho aí e tocam, cara. E aí, tipo, a gente começou a organizar shows e aí conhecia outras bandas que faziam, e bandas muito pequenas, assim, né? Mas você vê que era importante, porque isso começava a gerar conexão. E aí tinha o Debutantes, que eram as bandas maiores, tinha o Last Year, que também tocou muitos anos lá. E aí o expoente grande do hardcore lá era o Sugar Cane. E era, tipo, a banda que todo mundo mirava, que saía de Curitiba, que levava o som de lá para outros lugares, né? Eu fui no show de lançamento do Continuidade da Máquina do Sugar Cane, em 2003, de fã, de moleque lá, 92 cheia, casa com parede suando, Debutantes tocou, Last Year tocou, e aí, tipo, eu assistindo o show lá, o Capilé tocou nesse show, ele passou mal. Eu nem sabia, eu vi que ele tava suando mais do que o normal, assim. E aí, vi, cara, tá ligado? Fui lá, é isso, cara, tipo, então você... tinha essa parada que era muito importante, que é... Tinha uma banda também chamada Oscão, não tinha? Oscão, toquei muito com Oscão também. Esses eram zoeiro, né, bicho? Os Oscão Os eram zoeiro. cachaceiros, né? Tomava muito. Eles levavam gelatina com vodka no show. Uns copinhos de plástico, assim. E aí tinha uma bandeja, os caras passavam, assim. No momento do show rolava isso. É engraçado que na época fazia sentido total, né? Hoje você pensa nisso e fala... Não, mano. E aí se imagina que, tipo assim, na época ia molecada no show, nem podia beber, né? Os moleques de 14, 15 anos, o cara dando gelatina com vodka. Era gelatina, que Gelatina, era só beleza, gelatina. era vermelhinho. Você falando desse lance do 92, acho que era a mesma pegada que rolava no Cerveja Azul aqui na nossa época, né? A gente chegava e falava assim, ô Kaká, a gente precisa ter uma banda, a gente quer tocar. Na verdade não era com ele, era com um rapaz lá que trabalhava com ele. Ele falou assim, vou te dar uma quinta-feira aí, data tal. Aí, se você for bom na quinta, a gente arruma você. A gente coloca na quarta. Se for bom na quarta, a gente coloca na quinta. Aí... Se da quinta for bom, a gente coloca na sexta, porque a sexta era o dia que mais bombava, né? Aí é subindo de. De degrau, é isso. Mas é massa, né? Tem que ter, né, meu? Sim. Porque você fomenta a galera nova. E a galera que começa a tocar quer muito fazer show, quer muito ter onde poder tocar, levar os amigos pra ver. Os amigos cantam as músicas que só eles vão conhecer, tá ligado? Mas é muito louco isso, cara. É muito legal. André, te perguntar, ali na época quando você começou a tocar ali com a galera ali, você começou a fazer show no 92, você já tinha ideia de fazer, tipo assim, você e a galera que você tocava, tipo, não, vamos fazer som próprio ou era mais cover? Cara, Ou vocês ainda ficavam nessa coisa assim, tipo...
Sempre próprio. E o 92, eles tinham uma característica de priorizar a música autoral, música própria, que era tipo, pô, pra mim também essencial, porque é isso, é um estímulo pra você fazer o seu caminho, né, cara? Tipo, óbvio, a primeira banda que eu tive na vida, a primeira, a segunda, sei lá, assim, a gente tocava cover, porque aí também você nem tem noção, né, de como que eu vou, mano, sei lá como é que faz uma música, tá ligado? Aí você tenta tocar a música de alguém. Só que assim, você começa a fazer a tirar músicas dos outros e tal, e naturalmente, pelo menos em todas as bandas que eu toquei, tinha um negócio de, vamos tentar fazer um negócio. Alguém chegava, viu, fiz uma parada aqui. E aí, cara, era tudo assim, muito rudimentar, mas a gente conseguia se gravar de um jeito, saca? Às vezes um microfone tosco numa fitinha, cassete, num sonzinho que gravava, aí você Pra ter uma ideia do que você ouvia. tá fazendo. Tá ligado? E aí você começa a se ouvir, e desde então você, pô, começa a ter noção de uma coisa que você pode fazer melhor, soar melhor, saca? Então, mas sempre tem essa parada de uma vontade de você fazer a sua parada, assim, saca? Todas as bandas que eu toquei sempre tiveram isso. E eu acho que foi muito importante pra mim, porque é isso. Você bota uma cara sua, uma verdade sua, e, pô, e aí você faz um show tocando essas músicas, e aí, seja bom ou seja ruim, né? Pelo menos é um negócio que você tá fazendo ali, né? Que é seu e tal. Sim. Mas o tocar cover e aprender músicas de outras bandas foi muito importante pra mim, assim, no desenvolvimento de, tipo, você saber tocar, né, cara? Você precisa É que você vai pegando ter noção- referências, né? referência, Tanto exatamente. musical quanto de Você- letra e tal. Exatamente, é muito importante, assim, tipo, porque é um exercício também, você aprender a ouvir, né, cara? Tipo, pô, saca? É massa, assim. Lance de tempo e tal. Total, pô, batera, tocar junto com disco, né, cara? É importantíssimo, pô, você tem que seguir uma parada. Quando você for gravar, você vai estar com um clique na orelha, muitas vezes tocando ao vivo, sacou? Então, você precisa ter isso, né? Baterista tem que ter tem que ser consistente, né? Tem que ter um negócio, um chão ali, assim, ser um bom chão, né, pra galera. Então, você tocar com discos ajuda muito, né? Você falando desse lance aí da bateria, de tocar em casa e tal, de começar a tocar, de entender. Tinha um amigo nosso que era baterista, ele morava numa casa, então tinha quintal, e a bateria ficava no fundo, né? Daí a gente falava assim, Danilo! Aí ele não escutava, porque ele tava com fone treinando, né? Aí tinha que gritar, tocar a capa 10 vezes pra ele atender. Aí ele voltava assim, ele falou assim, Rodrigo, o que você tá tocando? Ah, tá tocando Smell Like Teen Spirit. Smell, né? Do Nirvana. do Nirvana. Eu falei, mas tá quadrado esse Smell seu aí. Tá torto esse Não Smell dava aí. pra ver que era essa aí. Né? Ah, acho que não reconheci essa não, hein? Pode crer. Cara, eu Tadinho. tinha eu fiz aniversário recente agora em dia 23 de julho, acabou de passar, e aí fui pra Curitiba e vi uns amigos meus lá, que uns que eu não via há bastante tempo. E aí um deles, ele falou, você lembra que quando a gente colava na sua casa, você chegava na sua batera, botava um disco lá, X, e aí você olhava pra nós e falava, escolhe um número aí. Fala um número da... E o cara falava, sei lá, 7. Aí você botava a música 7 e tocava. Falava, mano, devia ser chato pra caralho. Mas isso com todos, né? Tipo assim, imagina, você vai na casa do brother e o brother fica querendo tocar a batera pra você, que saco. Tá ligado? Não, mas que é legal, pô. Mas assim, tipo, eu fazia isso, mano. Eu ficava tocando, os brothers iam lá, jogavam um videogame e eu ia tocar batera. E os caras achavam massa mesmo. Assim. Falavam, mano, legal, mano. Ficava tampando a orelha, assim. Ô, André, e seus pais aí na época quando você começou a tocar com banda, começou já a sair de casa com as ferragens, com os pratos, assim, eles apoiaram? Cara, Tipo, eles viram e falaram assim, pô, não, é isso aí que meu filho quer, eu vou continuar apoiando. sempre apoiaram. Eu tive também muita sorte com isso, mano. Porque eu morava numa casa, né? E a cidade que meus pais moravam chama Quatro Barras, moram até hoje, que é na região metropolitana de Curitiba. Então é um pouco longe do centro. E então eu precisava dos meus pais pra fazer os rolês, assim. Então, tipo, quando eu comecei a tocar, meu pai tinha que me levar, sacou? Ele, tipo, e aí ele me levava, e ele tinha que ficar lá, ele ficava, e aí carregava a bateria. E aí, me ajudava a montar a bateria. E até hoje, cara, tem uma batera minha que fica em Curitiba ainda, que tá lá. E às vezes, quando a gente vai tocar no sul e tal, a gente usa aquela, porque aí você não precisa transportar, às vezes de avião e tal, pega a batera que tá lá já. E a gente fez recentemente, com o Super Combo, inclusive, um show num lugar lá. E a gente foi daqui pra lá. Pai, então, você poderia levar a bateria pra mim, que não vai dar tempo da gente ir buscar. E ele foi levar a bateria hoje, assim, ano passado pra mim, sacou? Então, acho que isso explica tudo, assim, o tanto que eles me apoiaram sempre. Nunca questionaram, assim, a decisão, a escolha que eu fiz, assim, né? E acho que também por verem que eu levava a sério, né? Tipo, eu nunca encarei a parada como se não fosse uma parada séria. Todas as vezes que eu
toco, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de estar ali, eu sempre levei da maneira mais séria possível, cara. Tipo, qualquer show, qualquer coisa. Então, eu acho que eles viam isso também, assim. Um negócio que eu sempre tava 100% ali fazendo o máximo que eu podia, sacou? Então, eu acho que eles perceberam isso também, Que assim. foda, irmão. E deixa eu te perguntar aí, como que você foi escalado pra entrar pro Sugar Cane, mano? Cara, então, isso aí foi muito louco, porque como eu falei, eu era fã dos caras mesmo, assim. É. Eu tocava, um dos discos que eu tocava direto em casa era o do Sugar Cane, Ó, a o continuidade, Máquina- era Rapaz. a continuidade da máquina e o DVD, ao vivo, É. que tinha no hangar, que eles gravaram. Você foi no acústico lá Não fui, Não foi? no Paiol, não fui. Eu só Quem tá com a assisti... camisa do Foo Fighters É, verde. verdinha, mas eu assisti muito, meu, esse disco eu ouvi muito, Sim. assistia muito, mas não fui. E aí, enfim, eu tocava as músicas dos caras em casa. E quando o René, que era o batera que gravou esse disco e tal, ele decidiu sair da banda, o Capilé já tinha me visto tocar com o Square, que era outra banda que eu tinha, que fazia uns shows também, tinha vindo até pra São Paulo já tocar, fazia um rolezinho. O Square não é o canta lentamente. Isso, Você tocou? toquei, com eles, cara. tocou, Agora que eu vi, tem o- Square. Pô, nossa, escutava muito essa música, velho. Mano, Nossa, a eu gente pirava. essa banda aí, Caralho, da que hora. foda. E aí o Capilé produziu esse disco e produziu o EP. Então ele me conhecia já, de batera. Ah, E pode o crer. René, que era o batera que tocava no Sugar Cane, também já tinha me visto tocar. E quando ele foi sair, ele meio que falou, ó, pensa lá no André, no Pindé, pra entrar, porque eu acho que ele é bom, novão, tal, assim, pode ser que ele seja legal. E aí o Capilé, na época, morava nos Estados Unidos, porque o Sugar Cane parou em 2005, e aí o René saiu, o Capilé foi morar nos Estados Unidos em 2006, e nessa época, meio pro final de 2006, eles decidiram me chamar. E aí o Capilé me mandou uma mensagem no Orkut. Ó, Vocês têm uma ideia de como os caras são velhos, né? mandou um como chama? Testemunha. Não, Um testemunho. Não, testemunho. não, Scrap, não, o que ficava só na sua tela. Era- Era o depoimento. Scrap? Depoimento. 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 Ele me mandou um que não aparecia, que ficava É escondido, o era isso aí. depoimento. Isso aí. Que você tinha que se Você tinha que aceitar, né? Isso. Então a primeira frase era não aceita. Né? Lembra? Não tinha isso. Rolava isso. E aí ele me mandou. E ele falou: ó, então é o seguinte, o René saiu da banda e eu tô morando aqui fora, aqui nos Estados Unidos, mas eu vou voltar no fim do ano agora, ou começo de 2007, não lembro. E a gente, Sugar Cane, vai voltar, a gente vai gravar um disco e a gente vai sair em turnê. E a gente queria que você tocasse. E muito louco que o Sugar Cane nunca foi uma parada de vamos testar você. Tipo, sempre foi, a gente quer que você toque. E aí eu, mano, óbvio, vamos, conheço todas as músicas. Bora, mole pra nós, sacou? Jogo E aí? ganho, né? Jogo ganho, sei todas. Aí, isso, pô, meses antes do Capilé estar aqui no Brasil de novo. E ele veio pro Brasil, e no começo de 2007, a gente fez uma reunião, antes de ensaiar, antes de qualquer coisa. Isso foi, tipo, janeiro, se não me engano. Ou fevereiro de 2007. E aí a gente fez uma reunião que eram os integrantes da banda, um dos caras que era produtor, e um outro brother que ia vir junto só porque ele queria colar no rolê, queria vir morar em São Paulo e ele ia trabalhar com a banda de algum jeito. E aí os caras, ó, é o seguinte, a gente... Isso é fevereiro. A gente vai gravar o disco em abril, tipo um planejamento assim, exemplar. Vamos gravar o disco em abril, a gente tem umas demos, vamos te mandar. E a gente vai se mudar pra São Paulo esse ano. Em algum momento do ano. Então, se você quiser entrar na banda, você está na banda, só que a gente vai se mudar pra São Paulo. Em 2007, nessa época, em fevereiro, eu tinha ainda 20 anos de idade. Eu ia fazer 21 em 2007. Novinho, fígado bom, né? Piazote. Não, fígado zerado. Né? E aí eles falaram isso. E aí eu, na reunião, sem falar com os meus pais, sem falar nada, eu falei, beleza, tô dentro, bora. E os caras, então tá bom, então fechou, é isso, nós, tal, beleza. Aí eu cheguei em casa depois, falei, mãe, então... Ela nem imaginava, nem Ela nem esperava. conhecia os caras, meu. Tipo assim, ela conhecia os outros meninos que eu tocava das outras bandas, Sugar Cane, os caras mais velhos e tal. Sugar Cane tinha 10 anos já quando eu entrei. E aí cheguei, mãe, então, os caras me chamaram aí e vamos se mudar pra São Paulo, mas é só mais pra frente, no ano aí, não sei o quê. E aí a minha mãe ficou super preocupada, assim, eu lembro da reação dela, que foi meio só que ela não proibiu, falou, tá bom, beleza,
vai aí então. Filho único, cara. E aí, foi isso, cara. Aí, tipo assim, em abril a gente entrou no estúdio pra gravar o disco, a gente nunca tinha tocado junto, a gente fez alguns ensaios das músicas velhas, e aí é isso, eu sabia o DVD inteiro, eu sabia todas as emendas, eu sabia tudo. Meu, tipo assim, tocamos o show inteiro num ensaio, e aí começamos a fazer músicas novas, e aí, uma ideia que não foi muito boa na época, que a gente sabe hoje disso, a gente decidiu gravar o disco ao vivo, no estúdio, sem nunca ter química mesmo de banda ainda, mas a gente gravou o disco ao vivo. Tipo assim, e a ideia era todo mundo na mesma sala, era um estúdio bem grande em Curitiba, que era muito bom, chamava Solo, gravava no rolo, era animal. E aí, tipo assim, era a bateria num canto, as duas guitarras e o baixo, tudo na mesma sala, só com os tapumes, então vazava tudo nos mix de bateria, a bateria vazava no ampli de guitarra, só a voz foi feita depois em overdub. E aí foi um negócio de que, tipo assim, o take de todo mundo tinha que valer. Porque se o cara do baixo errasse, vazava no meu mic, não dava pra arrumar. Então, tipo, teve que rolar uma concentração, uma parada muito louca, assim. E a gente fez, cara. Fez o disco, gravamos em abril. Não lembro o mês do ano que o disco saiu. E em outubro a gente veio pra São Paulo, de 2007. E aí tamo aí desde então. Fixaram a residência aqui, né? Fixamos residência aqui, fomos morar na Pompeia, na Vila Lá na Stewart. Pompeia, Rua dos Mutantes. E aí fomos pra lá, cara. E é isso, meu. Assim, ficamos, né? Tipo, morando junto, aquela coisa toda. E como foi, mano, assim, porque assim, você vem com o Square e tal, e entrar no Sugarcane, mano, tipo, agora é mais business, né, tem outra parada, já não é mais aquela coisa de puta, de molecada, de tal. Sim. Como é que foi isso na sua cabeça, essa mudança de, tipo, puta, é que meio que você sobe de nível, né? Exatamente. Pra mim a responsa era maior, né? Primeiro porque o René era um cara muito querido, muito conhecido na época na A gente cena. era muito fã do René, né? Que era o cara que tocava de traditional, né? Com a baqueta de ladinho aqui. E Ele era muito tocava carismático também, né? Muito carismático, cara. Então foi muito difícil entrar ali. Você teve alguém que fala assim, eu prefiro o René? Cara, Na nunca... época, o pessoal te levou de boa? Não, sempre me levaram de boa. Depois, assim, depois que eu já tava na banda há algum tempo, algumas pessoas vinham e falavam, eu achava que não ia ser maneiro contigo, mas foi maneiro. Mas na época não rolou. Por incrível que pareça, assim, tipo, não sofri hates, assim, ou tipo, alguma desconfiança, tá ligado? Pelo menos eu não senti. Se chegava nos caras, eles foram também muito discretos em não me passar, sacou? Então eu não tive isso, mas aí é isso, pra mim era uma responsa muito grande, porque é isso, o Sugarcane é uma banda que tinha história, que tinha DVD, tinha vários discos nas costas lá e tal, e aí o molecão chegando ali, tinha que ir mandar brasa, saca? Então, E tipo, também não era uma banda que você formou, né? Era uma banda exatamente, que você entrou, né? e eu, é isso, né, os caras mais velhos que eu, tipo, pra eu ter uma voz ali dentro, eu tipo, eu ficava pensando, pô, falo, não falo e tal, saca? Então, e a gente veio morar junto, eu não conhecia os caras tanto, então, tipo, a convivência também ali, assim, pô, às vezes você começa a se estranhar um pouco com os caras e tal. Eu lembro que, tipo, em alguns momentos, assim, a gente brigava bastante, e nesses primeiros meses aqui em São Paulo, eu cogitei sair. Falei, meu, pô, foda-se esses caras aí, mano, vou sair dessa porra, Esses velhos foda-se. Mano, os caras, mala do cara. E cogitei até, assim, mas aí, isso em momentos de raiva, às vezes, assim, mas eu sempre também tive muito uma cabeça de gerir, assim, de conseguir pensar um pouco e falar, beleza, os caras estão Separar viajando, mas ou eu tô viajando. Separar a razão da emoção, né? Exatamente. E aí, tanto que fiquei desde então e tô aí até hoje. Mas é isso, rolaram, assim, alguns estresses, algumas coisas, assim. Mas eu nunca cheguei a verbalizar nada pros caras também. Se for assim, eu vou sair. Nunca ameacei nada, de jeito nenhum. Senão os caras também falaram, então sai, foda-se. Né? Não iam engolir isso do moleque chegando agora. Mas sempre foi uma coisa comigo mesmo, às vezes, de, pô, não tá rolando pra mim, tá difícil aqui, será que é o caso de eu ficar assim pra eu sair? E aí, numa reflexão noturna, no colchão, o cara fala, não, vou nada a ver isso aí, você fica na banda, que vai ser bem melhor. E hoje você tá na banda há mais tempo do que quando você entrou na banda, Meu, né? O tempo de banda que eles tinham. Eu sou, por incrível que pareça, o segundo integrante mais longevo do Sugarcane, depois do Capilé. O Capilé nunca saiu. Não dá, né? Porque, talvez ele já tivesse saído. Não, mas assim, quando o Capilé, de certa maneira, não quis tocar com o Sugarcane, que o Sugarcane parou, né? Então teve um momento também que, digamos assim, que o Capilé se ausentou do Sugarcane, que foram os períodos que a banda parou. Foi nesse de 2006 a 2007, e se não me engano, de 2016 a 17, ou de 15 a
a 17. A gente teve 2 períodos de pausa com o Sugar. Mas eu entrei em 2007 e aí, na época, tava o Capilé, o Vini, que é o irmão do Capilé que tá hoje na banda, e o Caracol, que era o baixista na época. O Caracol entrou comigo e o Vini tava já desde 2001. Só que o Vini saiu em 2009. E aí o Vini só voltou em 2017. Então, contando o período que ele ficou na banda e o período que ele voltou e está até hoje, eu tô há mais tempo que ele na banda. Que o meu período contínuo é mais longo que o período dele. Pode crer. Então é doido, né? Pensar nisso também. Eu sou o Loucura, segundo cara. mais velho ali. Já é da Não, boa. eu tô, Sugar Cane é isso, é a banda da minha vida, né? Tipo assim, pô, eu passei por muitas fases, eu cresci muito ali dentro, assim, né? É isso, assim. E sua mudança pra São Paulo, mano, que você é filho único. Sim. E como foi? Tipo, É, pô, aí você não voltou mais pra Curitiba. Desde Não, essa desde época, então, você veio sempre- pra São Paulo e ficou Fiquei, aqui desde. E como que foi isso, voltava mano? pra Vir lá, pra ver a minha Sampa. família e tal. Até hoje eu vou pra lá e tal. Sim. Mas, cara, eu não gostava de São Paulo quando eu vim morar aqui, porque é muito diferente de Curitiba. Curitiba é uma cidade, apesar de ser uma capital e de ser uma cidade grande, comparada com São Paulo é tipo, é mega, né? É tudo maior, tem muito mais gente, tem muito mais coisa, né? Tipo, Corrido então, pra caralho, né? corrido Todo mundo demais, com é um outro pressa, ritmo, trânsito outro... pra porra. Cara, então, Foda. distâncias muito grandes, né? Curitiba, pô, é tudo, né, mais perto, tem toda essa coisa, assim, de ser uma cidade, digamos, mais compacta, assim, né? E São Paulo era esse negócio gigantesco e eu estranhava muito, não gostei muito e tal. Só que São Paulo conquista também, né? Você aprende, você entende São Paulo e você passa a gostar muito de São Paulo. E eu gosto muito de São Paulo. É a cidade que eu mais morei na minha vida. Então, eu amo São Paulo. Eu aprendi a amar São Paulo, assim. Mas esse período de adaptação foi um pouco difícil mesmo. Por isso, assim, na época que eu vim, não tinha carro. Aí você aprende, obviamente, a andar de busão, andar de metrô. Aí você, na época, internet era... Você não tinha celular pra sair andando, pra ver e tal. Então você, vou pra tal lugar. Você olhava o mapa em casa antes, no computador, ali baixava, eu via tal, tá, vou pra cá, pego a estação tal, vou ali. Era outro rolê. Então, isso era... Precisou ter uma adaptação com isso, né? Ao mesmo tempo, você vir com amigos, com um grupo, você se sente também fazendo parte de alguma coisa e você se sente amparado, de certa forma. Os caras viram mesmo uma família pra você. É quem você tem, é quem você pode recorrer, né? Aqui. Então, isso ajudou muito também, porque os caras mais velhos um pouco mais experientes em algumas coisas, eles também me ajudaram bastante nisso, assim, nesse primeiro período de adaptação. E depois é isso, cara. Aí passa um tempo, a vida vai andando, você começa, já fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Carrinho, uma hora aparece. Batera sem carro em São Paulo, só, é uma embaçadíssima. Bateria é foda, né, mano? Carregar os bagulhos, mano, é inferno, tá ligado? Os caras falam assim, você quer ser baterista? Antes compra um carro. E eu tinha um palhozinho, pretinho, que foi roubado 3 vezes. Nunca levaram embora. Eu consegui, não, sempre recuperei. Tentaram roubar meu palho 3 vezes, nunca conseguiram consumar de fato. Isso é pra ficar com você resto Não, da vida, viu? Então, eu infelizmente já troquei. Mas foi um palho, mano, eu cabia minha bateria inteira, gigante, botava tudo e era o meu palhozinho, mano. E é isso, direção durinha ali, vidro aberto e vamos. Cara, e bateria é o que mais se fode, né, velho? Cara, é osso, que é muita coisa, né? Muito, né? Qualquer coisa é muita coisa. Leva um não sei o quê. Porra, bicho, já é coisa pra E é caralho. foda que, tipo, hoje em dia, né, em algumas casas, você meio que você tem que ter suas paradas, né? Mas que fica ter. depender muito da casa. E, Se cara, cara, não tem, não, sim, pode vir. E tem uma coisa que eu também sempre fui muito, tipo, eu sempre fiz questão, sempre que possível, de levar as minhas coisas. Porque eu sempre também tive a consciência de que se eu tocasse nas minhas coisas, o meu som ia ser melhor. Então, eu sempre quis muito estar com as minhas coisas, sempre que possível, óbvio. Se às vezes vai num lugar, vai ter um festival com 15 bandas, dá pra compartilhar a bateria? Beleza, vamos compartilhar a bateria com todo mundo. Tipo assim, não a minha, né? A que tem no festival, digamos assim. Mas o Sugar Cane tinha esse rolê já eles brincam, né, da carretinha de lona, que era... Eles levavam, desde muito tempo, os equipamentos, levavam ampli, levavam bateria, levavam tudo, microfones e tal. Foi uma das primeiras bandas que fez isso no Brasil, de levar. E aí quando a banda começou a chegar em algumas casas e falar, a gente vai usar a nossa bateria. A galera estranhava, falava, mas como assim? Tem a bateria da casa. Não, mas a gente vai usar a nossa bateria.
trocar a bateria era uma parada que era quase inadmissível numa casa de show. Você fala, como assim você não vai Sim. usar a minha bateria? É, mas a gente usava, o Sugarcane usava a bateria própria e tal. E aí, é isso. Mano, levar coisa, carregar coisa, era embaçado. Mas fazia diferença, porque aí, pô, a banda tinha um degrau, subia, as peles estavam sempre boas, sempre saía som das coisas. Às vezes você vai numa bateria cansada de casa de show ali, pô, não sai som do bagulho. Pega lá Mas, o 92 lá. mano, você tá tocando num... E eu toquei muito na bateria do 92, mano. Toquei muito nas baterias do Hangar. Mas é isso, é outra parada. Você, tipo, é o que tá ali, tá ligado? Pra levar, tipo, mostrar. Não, a gente tinha uma banda profissional, né? Tinha essa parada, sacou? Tipo, não, nossa bateria aqui, acredita, vai ser rápida a troca. O primeiro passo era convencer de que não ia atrasar o rolê inteiro, tá ligado? Porque o cara da casa pensa, pô, o cara vai vir aí trocar de Que bateria, saco, é. pô, se ferrar. Já deixou muito técnico de som puto, então. né? Já deixei Porque a muito. troca realmente demora pra Não, é um saco, mas a gente tinha um esquema de, tipo, também sempre, de fazer rápido. Então os caras meio que combinavam antes, ó, vai fazer assim, a bateria desce pra lá, a outra já sobe quase montada, e aí era até que rápido. Mas assim. você tem uns holds, assim, ou até o da banda, assim, fica mais rápido, né? Cada não, um vai que pega. vai, assim, você Porque sabe o bombo e os caminho. tons já vai meio que Exatamente. junto. Então Bum. já, pum. Aí as ferragens Uhum. já tá tudo na altura, já tá no tamanho, você, pum, Sim. beleza. E aí a outra vai desmontando ali, tranquilo, tá ligado? E, ô André, como foi os primeiros shows com o Sugarcane, cara? Foi tranquilos? Cara, Foram foi. assim? Foi, eu não lembro exatamente também onde foi o primeiro, mas uma história legal que eu gosto de falar é que na primeira viagem que eu fui fazer com o Sugar, foi pra São Paulo, foi pro estado de São Paulo. E a gente fez um ensaio num dia anterior, ainda morávamos em Curitiba, foi antes da mudança pra cá. E aí a gente fez o ensaio e essa cidade que meus pais moram, que é Quatro Barras, ela é no caminho pra São Paulo. Você saindo de Curitiba, você passa por Quatro Barras pra ir pra São Paulo. É meio, né, no norte, assim, da saída de Curitiba. E aí, por algum motivo que eu não lembro qual, não sei se o Capilé saía pra algum lugar, eu fiquei com a guitarra dele, com a SG Gibson, no Capilé, que é a do DVD, que Vermelhinha, é né? a Cherry, a vermelhinha. E ficou comigo o case. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, piazota, com a guitarra do Capilé. Aí eu botei o case na cozinha, assim. Eu cheguei, entrava pela cozinha, pum, eu botei o case de pezinho, assim. Eu fiquei olhando pro case. E aí meio que eu realizei, assim, que eu realmente tava no Sugarcane, que ia tocar com os caras mesmo. E a guitarra do Capilé tá aqui em casa. Aí eu, tipo, eu abri o case. Aí eu olhei a guitarra, falei, caralho, foda pra caralho, a guitarra do Capilé. Eu fechei o case e fui dormir, sem saber. Não mexi na guitarra, eu abri o case, eu vi a guitarra e eu fechei o case, tá ligado? E aí foi isso, então, tipo... Caiu a ficha mesmo que você caiu tava tocando. tipo isso, falei, mano, eu vou fazer um show com os caras amanhã, tá ligado? Tipo, os caras vão passar aqui, a van vai me pegar, eu vou tocar amanhã com o cara, é muito louco, tá ligado? Aí foi uma parada muito legal, assim. Muito legal esse lance, né? De tu tocar numa banda que tu já era fã, assim. É, né? cara. Tipo, É muito doido, cara. É legal pra caralho. Muito maneiro, assim, é Me legal. lembra aquele filme lá, o Rockstar, né? Pode crer, Né? que o cara... exato, o cara era fã da banda e vai Ele acaba cantar. entrando pra banda, assim, né? É doideira. E aí começa a conhecer como que é dentro da banda, né? Exatamente, começa a tretar com Tá, os caras. E você no começo você teve liberdade, assim, na hora das composições novas, tipo, o Capilé falou, mano, faz aí teu trampo, não vou ficar, tipo, te Tinha. podando. Eu Você- tive, mas ao mesmo tempo também eu tive um... Assim, eles... O Capilé produziu os primeiros discos que eu gravei, assim. Então rolava uma coisa mais com o Sugarcane, né? Então rolava algumas coisas que eu nunca tinha passado, que é tipo assim, eu fiz uma virada lá que eu achava muito louca e às vezes ele chegava e falou, meu, você quer experimentar um negócio diferente? Né? Tipo assim, falando com um jeito, mas tipo assim, meu, tá uma merda isso aí, faz outra parada, tá ligado? Na sua cabeça tá fazendo Na minha total cabeça sentido, tava né? animal. E aí, cara, isso assim também. Foram as primeiras vezes que eu comecei a aprender a desapegar de coisas, né? Porque você faz um negócio, às vezes você perde mó tempo pensando, e você, pô, quer que aquilo vá pro disco, quer que aquilo seja gravado, que fique depois, né? Porque a galera vai ouvir, sei lá, que vai achar bem louco. Vai imaginar um cara que vai tocar a bateria depois e pensa, pô, essa viradinha de bateria aqui, ó, mano, eu quero pô, tirar exatamente, tá ligado? Então você tem um apego pela parada. E aí, nesses momentos, você começa a ter que desapegar. E é bem difícil, saca? Porque pô, você acha que o cara tá, meu, nada a ver, pô, ouve de novo, mas
eu, naquela idade, tinha muito menos noção. E pra mim, meu, fazia sentido o que eu tava querendo pôr, mas depois você vai ouvir, e anos depois também você vai ouvir, e você fala, mano, eu acho que a gente acertou em talvez ter feito uma coisa diferente, uma parada assim. Então é isso, eu tinha total liberdade pra pensar nas partes ali e tal, mas eu também era produzido, é um processo normal, que você precisa ter, né, quando você vai tocar com alguém assim e tal. Você vai aprendendo a colocar o que é mais necessário e tirar outras coisas que são às vezes demais, né, cara? É, isso que ainda mais ele que agora é todo produtor, né? Então ele tem esse... Ele sabe muito mais do que eu, ele sabe, sempre soube. Então, tipo assim, então eu ouço, né, meu? É E isso. também tem Assim. esse lance, né? Tipo, você entrou pro Sugar Cane, você sabe mais ou menos como que é a bateria do Sugar Cane. Né? Exatamente. Você não Daquele- vai viajar lá, querer fazer um bagulho. Porque meter o Eloy Casagrande lá não vai dar. Não, Não exatamente, tem... até porque não faria sentido mesmo, né? Você tentar uma coisa assim, que não tem a ver com som, tá ligado? Mas é isso, mesmo dentro da onda, às vezes você faz coisa demais, ou às vezes faz de menos, às vezes o cara falou, meu, isso aqui tá muito simples, faz um pouco diferente. Às vezes eu tinha muito uma coisa de querer fazer os dois versos, digamos, a música tem uma intro, aí um verso, refrão, volta pra um verso. Pra mim, às vezes, era tipo, vou fazer exatamente igual o verso, o primeiro com o segundo. E aí os caras, não, meu, muda um negocinho, faz outra parada. Então não é que eles sempre também tiravam uma parada, às vezes faz uma parada diferente, muda um negócio, saca? Então são coisas que você vai aprendendo a viver, né, mesmo, assim, com a galera que é mais experiente que você, né? E as baterias do René e do Catatal, né? Do primeiro. Tal. Você faz mesmo ou você deu uma modificada pra deixar mais a tua cara ali? Uma coisa assim, mais assim? O René Ou você mudou. gosta de tocar batido igual o disco? Então, o René mudou um pouco as do Catatal. E aí eu meio que quando eu tirei como o René tocava. sim. E aí, voltando àquilo que eu falava, né? De às vezes você tirar a música quase como um exercício, eu tentava tirar igual. Porque pra mim era um negócio de tentar executar igual pra ver se eu consigo executar igual. E aí, a partir do momento que você tira igual e você começa a ir pra estrada e tal, aí você começa naturalmente a modificar um pouco algumas coisas e você acha, se bobear aqui, eu vou fazer diferente, vou fazer isso, vou experimentar isso e tal. Né? E aí você começa a pôr algumas coisas mais suas. Mas pra aprender, eu sempre tentei aprender o mais próximo possível do que tava gravado, digamos assim. Tem muitas bandas hoje que elas mudam muito a música, assim. Né? Muda, não, e eu sempre achei legal, tipo, por exemplo, o disco do Blink, um ao vivo deles lá, o Travis, o primeirinho que tem os Se desenhos. você fala que foi gravado... Não é ao vivo. Não é meio, não é. Talvez a batera, a batera se pá. Eu acho que ele é muito Certinho, né? Não tem vídeo. Não tem um DVD. Não, e com na época já certeza aquilo tinha. ali é overdub, e o Tom não toca tão bem assim. Não, com certeza. Então é meio estranho. Eu assim, concordo. ao vivo. Mas o lance das baterias do Travis serem diferentes do disco, tipo assim, né? Ele mudava algumas coisas ali no ao vivo, tem alguns arranjos diferentes e tal. Então eu sempre achei legal isso, de ao vivo ser diferente, assim. Você, tipo, faz alguma coisinha um pouco mais... É porque dá um ar legal também, né? É. Porque a pessoa que já conhece no CD, quando vai ver ao vivo, porra, É, o cara tipo, fez uma fez, virada que diferente, legal. ele não tinha, Exatamente. uma parada ali naquela música que não tinha, os caras fizeram a paradinha. É legal, né? O show é isso também, né? É a possibilidade da pessoa ver ali o que você tá tocando. Então, você surpreender de alguma forma é legal também. Fazer Mas alguma coisa o ruim é quando muda muita melodia nas músicas. Assim. não. Nossa, que você canta de um jeito no disco em casa, assim, você vai cantar no show, ele muda muita melodia. Aí, Quando eu vou num show e eu quero muito ouvir a música tal, aí o cara não canta, o artista não canta, vai lá, mano, porra, cara. a parte que você mais gosta da música, É, né? O mano, cara vai, pô. vocês! Que isso? Não, eu vi você cantar. Exato, quero que você cante aí pra mim, tá ligado? Eu não quero cantar. Sacou? Tava vendo, acho que o Clemente lá do Corredor assim, que ele tava falando, ele falou assim, pô, cara, os caras não tá entregando mais, as bandas não estão mais entregando, porque, pô, eu quero chegar lá, eu quero escutar a música, eu quero cantar a música do jeito que a música é. Pode crer. Aí eu vou no show do Engenheiros, ele muda totalmente essa melodia na música, aí eu Pode fico, crer. pô, caramba, Não eu era quero cantar essa e que eu consigo queria acompanhar. ouvir. Exatamente, Exatamente. consigo acompanhar. Eu não curto, eu confesso. Às vezes eu queria que o cara tocasse igual o disco. Sim, né? Assim, eu vou parar de mudar as coisas ao vivo. Cara, e referência de bateria, mano? Você tinha na época, ou tem até hoje? Travis Barker também? Travis bastante, Foda. né? Não tem como fugir muito, porque é isso, ali do pop punk, do punk rock e tal, ele foi um dos, até hoje, né, que influenciou uma geração. Eu acho que a minha geração ali, que hoje tá perto dos 40 ali, assim,
bebeu muito na fonte do Travis ali mesmo, Sim. tipo, tanto de arranjo e tal, quanto de visual e de como montar a batera, sacou? O Isso que eu ia negócio te de você perguntar agora. se usar você um montava tom, igual. um surdo, 2 pratos retinhos, sacou? Condução um pouquinho aqui, o chimbal, tipo assim, era muito isso. assim. Minimalista, né? Minimalista e com os arranjos intrincados, né? De fazer bastante coisa com pouco. Ele tinha isso, assim, de conseguir fazer coisas que saltavam ali aos ouvidos, assim, mas não sendo over necessariamente também, né? Não tocando demais, às vezes. Sim. Hoje eu até acho que, às vezes, ele, nos discos, nos últimos, assim, tem muito um negócio muito, talvez, de, às vezes, passar um pouquinho do que talvez precisasse, Sim. com todo respeito. Quem sou eu, né? Mas, tipo... eu acho que hoje ele tem muito essa parada dele ser esse cara e ele soa muito desse jeito e a galera sabe o que vai ouvir dele e acaba que é aquilo mesmo que chega. Mas ali no prime dele, pra mim, que é o Enema, o disco o preto, que é o Take Off Your Pants, aí o Boxcar Racer e o de 2003, o Self-Titled ali, que pra mim, puta, isso dele é um bagulho absurdo. Ele tem uma criatividade, um jeito de tocar e uma forma de arranjar as bateras que pra mim é muito, muito sinistra, assim, tipo, e sei lá, não sei Dava nem... raiva tocar cover, porque assim, pra tocar o cover de um Blink, não é? Não, era sinistro, Nossa, era, é horrível, né? era complicado de tirar, e é isso, e aí, pô, eu Aí vocês tentava... tocavam as antigas, né? que era É, tudo então, pô, Travis. e é isso, quando eu moleque, eu tentava tocar igual as bateras dele, tentava arranjar, pô, parece, né, tirar exatamente tudo. Você colocava um surdo no lado esquerdo também. Coloquei, eu comprei um cowbell pra tocar Feeling This lá. Hoje em pô. dia ele não usa mais, né? O surdo, surdo na não, esquerda. Eu então, tava e- reparando esses dias, fazia tempo que eu Não, não via, né? é. Eu vi uns vídeos antigos dele. Falei, caralho, ele tinha um surdo ali, Ele não tem tinha, mais, ele tocava mano. Adam Song com os dois, né? Pô, É, ele foda pra aqui, caralho. fazer. Você Era tava falando dos massa. CDs, eu tava ouvindo aquele Neighborhoods, assim que se fala? Sim, Irmão, é louco ali. cada Eu música... falei Eu nunca disso, tinha isso é bom, ouvido. cara, isso Eu é nunca bom. tinha É bom. ouvido esse CD. Ele é bem diferentão, assim, mas É. ele é muito bom. Foi Mas, o último antes do Tom sair, né? É. cara, cada música é uma aula de bateria. É, ali. não, ali É é impressionante. Eu E acho eu- que talvez, não sei, vou até te perguntar isso, mas na minha opinião, esse é o CD que o Travis mais toca a bateria, mais demonstra Técnica a ali técnica. mesmo. Eu acho que é Talvez um dos, esse. Falam muito do Boxcar Racer também. Isso que eu ia falar. o Boxcar Falam Racer muito também, né? é o mais fora da caixa dele ali, eu acho. Porque é meio experimental dele, do Tom ali. Eu acho que é um pouco... Eu lembro que falaram e deram crédito a ele, que ele falou que, tipo, esse disco seria realmente, tipo, uma aula de bateria, assim, tá ligado? Pode crer. Tem uns- Ali parece que ele tá mais solto Tem mesmo, uns né? bagulho meio fora da caixa que talvez... Meio que sem obrigação de ser É. o pop ali, de, né, tal. Eu acho que o Boxcar Racer é um dos discos preferidos meus que ele toca bateria. Você acha que é o melhor dele? Mas o Neighborhoods realmente é muito bom. O som do Neighborhoods de batera é um pouco cru, é legal, assim. Depois eu acho que ele ficou um pouco... Os discos que vieram depois, do Blink, eu não ouvi tanto. Mas eu acho que o som ficou mais processadão ali e perdeu um pouco da tocada dele, que é o legal, né? Porque ele é um cara muito preciso, ele tem um som dele, né, assim, né? E eu acho que depois desse Neighborhoods eu não gostei tanto do som de batera dos últimos discos, assim. Mas eu vi o Blink no Lola, que eles vieram aqui, e foi muito legal, foi muito importante ter visto, assim. Porque é isso, né? Tipo, hoje em dia não é nem de longe a banda que eu mais ouço, e ele também eu não tenho mais ouvido tanto os discos que o Travis gravou e tal. Mas é legal você ver, né? E você lembrar por que você gostou tanto, assim, né? Que fez tanto parte da sua vida e foi tão importante ali, porque é isso, pô, as músicas são boas e o cara realmente é uma referência pra bateristas, né? E ele é um cara que conseguiu extrapolar o mundo da bateria também, né? Ele é uma figura, ele é um artista, uma celebridade, tipo, mas ele chegou lá tocando bateria, ele sempre fez questão, né, de ser um baterista e tal, sacou? Então, é muito maneiro ver isso também, né? E, enfim, falando de outros bateras também que me influenciaram bastante, tipo, Charlie Brown eu ouvi muito na época do Pelado ali. Dava raiva cheguei também a tocar falar. cover, porque. Cara, difícil quando, tipo, as ideias dele de muita coisa com reggae e tal, né? Como ele tocava Os ali. rudimentos também. Muito, muito louco. Me fez melhorar muito em muitas coisas. Ouvir Sim. os caras ali. As músicas do Charlie Brown sempre foram bem difíceis de tocar também. E aí depois eu fui conhecendo outras coisas, tipo Nirvana, aí o Dave Grohl, aí depois o Foo Fighters com o Taylor, aí tipo...
minha banda preferida é o AC/DC, por incrível que pareça, e tem uma das bateras mais simples, se você for pensar. Mas quando eu entendi o AC/DC, eu entendi o Phil Rudd tocando batera, eu falei, foi uma parada que mudou a minha vida, assim, também. Porque ele toca muito bem bateria, e ele soa muito bem como baterista. E, tipo, o que ele proporciona pro AC/DC como um baterista, pra mim, é tipo... É isso, assim, é uma aula de batera também, de como você entrega um negócio pra que a música se eleve, sabe? Tipo, e nenhum baterista que tocou no AC/DC consegue reproduzir o que o Phil Rudd é no AC/DC, sacou? O AC/DC é o que é por causa do Phil Rudd, sabe? É aquele lance, né? Tipo, pô, é simples, beleza, é simples, mas ele tá fazendo o simples pra banda. O Mas... que a banda, o que a música tá pedindo ali pra. Como é que eu posso falar? É o que a banda é, né? Exatamente. Então, E, tipo, não é o que ele tá tocando, mas é como também. Tipo, o jeito que ele toca é um bagulho que é isso. Nenhum dos outros caras que tocou ali conseguiu tocar. Ser aquilo ali, soar daquele jeito. Porque, cara, é isso, eu sempre falo que é tipo uma locomotiva o jeito que ele toca a bateria. Parece que é um trem mesmo, parece que é um... Saca? E o bagulho é isso, assim. Tipo, e você vê a banda tocando, você vê um DVD com ele tocando, bicho, é um bagulho absurdo, sabe? ele gravou aquele ao vivo, né? O de 92, aquele que... O de Donington Park, que é o que tem o batera... né? Esse não é o Phil Rudd, esse Não é é. o Chris Slade, que é um cara muito bom também, mas não é o Phil Rudd. O do Phil Rudd é o do depois, que é o No Bull, que é o 96, que é na Espanha. Esse eles já estão com uns 40 e pouco, mas pra mim é um puta show deles. E ele é o batera clássico que gravou todos os discos ali até ele sair da banda. Antes desse disco aí que tem Thunderstruck, que aí gravou esse batera careca aí, o Chris Slade. Pode crer. Que é animal, né? Também, só que, mano, o Phil Rudd é o Phil Rudd, assim. E aí, tipo, só pra finalizar de influências também, o Stuart Copeland, do The Police também, bebi muito ali depois. E, tipo, muito legal, porque essas bandas, tipo, The Police e mais a fundo o Bad Religion, com o Brooks Walkerman também, que hoje toca no Avenged Sevenfold e tal, isso foram os Sugar Canes que me apresentaram. E aí eu fiquei muito viciado nesses caras também. E, tipo, o Copeland com o Police também é um bagulho, coisa de louco. Porque o jeito que ele entende como conduzir a música, a mão direita dele, tanto no chimbal quanto no prato, é uma parada que não é retinha, que é muito o punk rock geralmente é mais retinho. E o Police não tinha isso. Então, pra eu entender isso também, foi uma parada muito doida, assim. Foi muito massa. E quando... Também caiu a ficha, eu falei, mano, isso é muito louco, saca? E aí, tipo... Então, é isso. Teve muitos grandes bateras, assim, de honra também. Alguma do banda, Lorde. assim, que quando você era moleque você não gostava, e depois de velho você falou, cara, essa banda é legal, hein? Que eu não gostava eu não e parava via pra ouvir isso aí? gostar. Cara... Eu vou te dar um exemplo. Ó, pra mim era o Linkin Park. Quando eu era moleque, eu detestava Linkin Park. Depois que eu fiquei velho, eu falei, caralho, Linkin Park é legal, cara. Cara, eu Não, acho ruim assim que eu achei que era na época. que eu achava ruim. Não é Eu que não você achava ruim, lembro mas é uma coisa que exatamente. você não dava atenção, assim, que você não gostava. Cara, o AC/DC eu demorei pra ouvir. Sim. E quando eu ouvi, virou minha banda preferida da vida. E até hoje. Eu demorei pra ouvir de verdade, assim. Led Zeppelin, eu acho que também eu demorei pra ouvir. Você curte uns hard rock, né? Curto. Jaqueta de couro. Jaqueta de couro. Não, mas eu gosto, cara. Mas o Zeppelin também, assim, tipo, é isso. Quando eu demorei pra ouvir, mas é isso. Quando você, ouve, e aí você saca, bicho, o que são esses caras tocando rock, tá ligado? Aí você começa a muito entender absurdo. Meu, é muito louco. E aí você vê por que árvore todo genealógica do mundo rock, assim, bebe na fonte dos caras. Porque realmente é um bagulho muito absurdo. Tipo, criar linguagem. Lembrei de uma, Ramones também. Ramones eu demorei pra entender o Ramones também. Tipo, uma das pessoas que me fez entender o Ramones foi o Chuck Polito. Sim. Quando eu toquei com ele no Vespas Mandarinas. E o Chuck ama Ramones. E ele foi um dos caras que me fez ver como o Ramones é foda. E é isso, tipo... você sintetizar muita coisa, pra mim, os Ramones, num som que é simples, só que, tipo, simples, tá ligado? Porque não existe outra banda igual os Ramones. E é muito difícil você conseguir fazer aquilo ali, porque tipo assim, eles definiram a linguagem do punk rock, tá ligado? Porra, que é isso, tá ligado? Se não tivesse Ramones, não tinha nada nada, tá ligado? E tipo, é isso, cara, assim, você conseguir
chegar num lugar desse, você tem que ser muito gênio, sacou? E o, Tipo, é muita treta. e o Ramones é aquela coisa, tipo, meu, puta, eu quero ter uma banda, cara. Pô, mano, não sei tocar. Tipo, Mano, Ramones. exato. Você, Só que, você tipo, bebe na fonte do Ramones. mas é você saber, é tipo assim, é você saber que nos Ramones nada é por acaso, tá ligado? Tudo, tipo, o Tommy, que era o primeiro batera, ele não era baterista, ele era produtor, e ele sabia que a bateria dos Ramones tinha que soar daquele jeito, só que eles não encontravam um cara que soasse daquele jeito, e aí ele falou, eu vou tocar, porque eu sei como tem que ser essa bateria. E aí ele virou batera. E é um dos caras mais foda, porque é o batera dos Ramones, tá ligado? Então, tipo, é muito louco isso, assim. Tipo, você ter na sua cabeça uma ideia de um bagulho e você não conseguir que nenhuma outra pessoa execute aquilo daquela maneira ali. E aí você vai lá e você... É assim que é, tá ligado? E aquilo vira o Ramones, sacou? É muito louco. É que eu falo, eu tenho um monte de guitarrista que eu acho foda assim, né, mano, mas você bota os caras pra tocar Ramones, os caras ficam assim. Porque é difícil, mano, né? Tipo... Eles que parece que querem mexer na música, né? É, Não toca tá Ramones do jeito que é. Exato. Não consegue, Pô, parece que quer ficar E mexendo. aí você vê o porque- show dos caras, uma atrás da outra, os caras tocando, meu, bagulho absurdo, assim, um negócio visceralzão. Né? É legal, é uma coisa muito fácil, mas ao mesmo tempo, assim, por ser muito fácil. Porra, não é não fácil. muito fácil. É Exatamente. isso que eu ia falar. Tá Parece, ligado? Não é, mas mano. Não é, cara. Você é louco. Você fazer um show daqueles que os caras faziam Ah, de 1 hora, às vezes. Você fala até do Mark também, o chimbal do Mark. É, exatamente. Pô, é muita treta ali. O cara Você tocando. fazer aquilo o show É inteiro. assim, né? Não, é um jeito que ele sabe fazer e ninguém mais sabe fazer. E até hoje ele faz, né? E até hoje ele faz. Com a peruquinha A dele. peruquinha dele. Ele e a peruquinha dele. Você falou ali do Charlie Brown também, que foi tua referência. Não sei se eu vou te expor muito fazendo essa pergunta, mas dos 3 bateras que passaram ali, qual que você mais se identificou? Talvez não seja identificação, mas que você mais curtiu ali, que te trouxe muita... Cara, foi o Pelado. Foi o Pelado com certeza absoluta, porque depois que o Pelado saiu, eu parei de ouvir Charlie Brown, de verdade, assim, e não porque ele saiu, eu já tinha meio que parado de ouvir um pouco antes dele sair já, mas o que realmente me influenciou foi o Pelado. Porque é isso, eram esses primeiros discos, era o acústico, era, saca, tipo, essa parada de ver os caras no VMB, de, ter revista de batera, que era ele que tava ali, sacou? Então ele foi o cara que me influenciou mesmo, assim. E grandes hits do Charlie Brown vieram com o Pinguim e com o Graveto, né? Depois, né? Eles gravaram grandes hits do Charlie Brown. Você entra no Spotify ali, algumas, talvez as mais ouvidas, não sejam com o Pelado, né? Tem, com certeza, Zóio de Lula deve estar ali. É a primeira. É a primeira, que eu soube pra caralho, Charlie Brown. Mas o- várias outras que estão ali no top, né? Não são com certeza. com o Pelado na batera. E assim, tanto o Pinguim, que eu amo o Pinguim, tipo, sempre que a gente se tromba, ele sempre foi muito gentil, muito carinhoso, assim. E o Graveto, um monstro também. E aí, não tô nem falando quem é melhor, né? Assim, porque ali só por isso tem... que eu falei, talvez não te comprometo, porque eu sei que você tá ali trombar os caras ali não no tem, rolê, né? tipo Nas assim, gigs, né? É só monstro, né? Não tem, tipo Não, assim... os caras estão... Não dá absurdo. pra apontar, assim, esse Uhum. toca mais que esse. Que sorte que o Charlie Brown sempre teve esse nível de caras. Mas pra mim, o que influenciou foi o Pelado. Pela fase mesmo ali, de tipo, quando eu tava começando a tocar, era o cara que tava ali, sacou? Mas é aquela coisa de referência, né? Visual, Exato. Tipo, era o cara ali. Eu lembro, pô, o primeiro show que eu fui na vida grande foi do Charlie Brown. E aí, tipo, é isso, pô, vendo o Pelado tocava pra caralho. Tá ligado? Tipo, muito louco, assim, aquela sonzeira, uma galera, mais de 5 mil pessoas em Curitiba, numa casa lá, sacou? Porra. E o lance do Pelado é o timbre. Não. O jeito, não é nem o timbre da bateria, mas a forma. O jeito que ele Você tocava você ouve, você caralho. É o Pelado, E é um negócio- o hardcore dele. Sim. Era diferente, Cara, né? Você era- pega aquelas músicas que são mais hardcore. Meu, Ele não fazia aquele bumbo que a gente conhece, Não. o 1, 2, pá. Ele exatamente. já fazia meio torto, né? Mano, Tanto que parecia que até saía do tempo, mas, cara, foda. Tipo, É só isso. ele fazia aquela você porra, matou. tá ligado? É tipo, é um o bagulho... jeito, né? É o jeito Foda. e é solto, Uhum. tá ligado? Porque o hardcore e o punk rock tem muito essa coisa de ser muito tight, né? E ele tinha essa parada mais solta. Ele soava solto. E aí o Charlie Brown era essa parada, tipo, muito solta. Porque o Chorão era um cara que, tipo, mano, segura aí, vou fazer um bagulho, saca? Ele tinha essa parada Improviso, também, né? improvisar pra caramba. E o Pelado era isso, sacou? Tipo, inteiro, assim. Ele era esse cara, sacou? Né? Ainda felizmente tá aqui com a gente. Sim, sim.
E é isso, meu, ele tinha um jeito de tocar esse estilo de som que nenhum outro cara tem, tá ligado? Então, pô, é muito, muito louco, cara. É uma parada É bem, foda, bem assim. peculiar, né? Bem A peculiar, pegada absurdo, dele, assim. exato. Eu acho que eu nunca ouvi um batera que tinha a mesma pegada. O mesmo tipo, jeito o de jeito fazer. de tocar, de fazer, né? exato. O timbre é diferente, foda pra caralho. E ele gravou muitos discos do Charlie Brown, meio que ele definiu o som da Sim. banda, né? Ele também, Sim. né? Então, tipo, é isso, assim, tipo, a importância dele é essa, né? E era uma puta banda também, né? Pô, Se que pegar um isso, puta baixista, os dois guitarras isso, eram cara? Não, é absurdo, é absurdo. E, é, Sim, e- cara, e não é aquela coisa assim, né? Aquela banda que todo mundo aparecia, né? Cada um sabia o momento de aparecer. Não, e ao mesmo tempo os caras Musicalmente estavam falando. tocando pra caralho toda hora. Tudo era foda, assim. Os caras tocavam pra caralho, tudo. Sim. Tipo, as linhas de todo mundo eram monstros, assim. E o show era monstríssimo. Tá louco, cara. Muito Sim. absurdo. Se falando de batera também, você gosta de Kiss? Não, Você gosta de Kiss, sério? eu gosto pouco. Eu conheço, assim, nunca fui a fundo. Aí, uma banda que eu nunca fui a fundo na discografia. Nunca me captou. Porque tem o lance do Peter Chris, que é o primeiro Sim, batera, que era o mais simplão, né? Aham. E depois entrou o Eric Carr, que era o batera mais Uhum. foda, Sim, assim, né? E ele também mudou, tipo, o Chris, ele definiu um pouco aquele início ali também. E aí os caras que vieram depois, o Eric Singer também depois, né? Ele eram caras que tocavam mais, tecnicamente. Mas é isso, a definição do som veio de lá de trás, outro cara, Mas né? o André, sabe o que eu vejo assim hoje em dia nas bandas, assim, que, meu, em algumas bandas, algumas demos assim que eu escuto, é que, meu, parece que todo mundo quer aparecer muito. Uhum. O batera quer, tipo, ter sempre várias notas na batera, o guitarra também quer sempre tá, sabe? Eu fico, cara, assim, não são todas as bandas, mas algumas bandas que eu vi, assim, Sim. parece que todo mundo quer aparecer muito, cara. Eu acho que é isso, sei lá, às vezes a galera não entende muitas vezes o que é você tocar pra música, servir a canção. Pô, beleza, você ouve isso aí, às vezes é mó balela, que é isso, não sei o quê. Mas, cara, na real é isso, tá ligado? Uhum. Porque é o conjunto que importa, sacou? Tipo, soar bem. Você vê que uma música do Ramones é foda, porque qualquer banda que estiver tocando Ramones, o bagulho vai soar Ramones. O AC/DC, uma banda cover tocando um AC/DC, a música é boa. E a música é boa porque cada um sabe o seu lugar ali, sacou? Tipo, e é muito difícil você ter essa consciência, né? Tipo, são anos que você leva pra, porra, entender que às vezes você só precisa dar uma bombada. Sacou? Porra, pra eu aprender que às vezes você só precisava dar uma bombada, bota ano aí, sacou? Tipo, Pega a introdução de Iron Man do Black Sabbath, tá ligado? Porra, Só o mano, mundo, tá exato, ligado? É meio tá que ligado? isso, assim. Porra, velho, é isso. É porque hoje em dia, acho que tem aquele lance, todo mundo quer tá engajado, todo mundo quer estar presente, todo mundo tem Tudo- que fazer. Cara, é tudo muito curto, o extremo né? do extremo, sabe? Pô, você tem que fazer tudo em 1 minuto, em 30 segundos. Aí você, sacou? É o que a gente sempre conversa aqui. Que, Tem que tipo, ter gancho. Que porra gancho? Música não é hoje o gancho, pessoal faz sacou? música pra TikTok, velho. Tipo assim. mano. e- Mas assim, tipo, beleza. Já começa sempre com o refrão, né? Mano. Então, assim, sei lá, pra mim não é assim que é. Porque a minha cabeça é outra, sacou? E não tô falando que eu tô certo, né? Mas tipo, a parada não... Se você começa pensando, na minha cabeça, óbvio, em acertar, em fazer pra acertar, você já tá errando, sacou? Tipo, não é por aí, eu acho, né? Ô, André, a gente vou entrar num tema aqui com você, mas assim, a gente sempre conversa isso aqui, eu sempre gosto de conversar isso com outros músicos, né? Meu, pra vocês que hoje estão trabalhando com música, estão, né, vivendo de música, como é que vocês enxergam essa nova geração referente ao que eles escutam de música, né? A gente tava até trocando um pouco de ideia lá fora, né? Falando de algoritmo e tal. E vocês como músico lá em cima do palco, trabalhando com isso, trabalhando por trás dos bastidores, como é que você vê esse consumo de música? Porque antigamente comprava um disco, a gente tinha aquele lance de, pô, escutar o disco, de ouvir e tal. Tipo, a gente, quando você era moleque, você devia ter os 3, 4 discos que você decorava inteiro, assim, né? Sim. E hoje não, a gente tem muita informação, né? Hoje o modo de consumir música é muito diferente. Como é que vocês lá, tanto no Super Combo como no Sugar Cane, vocês veem isso de fora? Cara, a gente, Super Combo tá lançando o disco agora dia 15, então quando a galera estiver vendo esse episódio aqui já vai ter saído, né, o disco. Hoje é amanhã que o disco sai. Eu ia olhar Nessa agora. virada aqui, que não, daqui a era, tá 2 certo. horas. Mas
a gente tava trocando um papo com a assessora de imprensa da ADEC, que é a gravadora da Supercombo, esses dias, e tava falando exatamente dessa parada aqui, desse imediatismo que tem hoje em dia nessas paradas assim de lançamento, que tipo, você lança muito single solto, porque hoje em dia se você lançar um disco, meio que as pessoas ouvem uma ou duas músicas e meio que não acabam não prestando atenção ali depois no todo, porque, meu, a parada fica velha muito rápido, sabe? Tipo, então, é uma adaptação, eu acho que tem que se ter hoje em dia, porque simplesmente também não dá pra você pensar em simplesmente ir contra tudo e foda-se, vou fazer aqui o que eu acredito ser. Vou lançar um disco igual eu lançava assim nas antigas lá, porque, pô, aí você tá também andando pra trás, assim, você tem que acompanhar os tempos que você tá vivendo, saca? Mas ao mesmo tempo, de alguma maneira cabe a você tentar fazer o mais do seu jeito possível, né? Sim. Tipo, a Supercombo vai lançar um disco em 2 partes, porque a gente... Tipo série, né? tipo isso, porque é uma forma da gente tentar botar mais luz em todas as músicas, porque a gente gostaria que as pessoas ouvissem todas as músicas que a gente tá lançando, sacou? Então, a gente acreditou nesse lançamento que se fizesse um disco inteiro de 15 músicas, talvez muitas delas as pessoas acabassem não prestando tanta atenção. E a gente acha que se dividir uma parte com 7, outra parte com 8, talvez as pessoas ouçam mais cada uma das músicas ali. Porque Então, vai gerar um interesse, né? tipo, então assim, você pensando na sua música e em como você pode fazer com que a maioria das pessoas ouça o seu trabalho na íntegra, pô, vamos tentar fazer desse jeito. A gente nunca lançou um disco em 2 partes, vamos fazer assim pra ver como é. A gente não tem certeza que vai ser mó legal, sacou? Mas a gente tá fazendo isso, porque é isso, uma tentativa de, pô, hoje vamos tentar se adaptar ao máximo que a gente puder. Mas ao mesmo tempo é como se fosse uma série. A gente vai lançar a primeira temporada em todos os episódios, sacou? E aí depois lança a segunda. Não vai ficar lançando single solto, saca? Tipo, as pessoas consomem diferente, tipo, as pessoas têm menos paciência hoje em dia pra ouvir uma música inteira, a gente sabe disso, E sacou? não é só a molecada nova, é os velhos também que Os tá velhos também, tipo, cara, e se você for ver até por nós mesmos, pô, é difícil a gente ouvir coisas novas, assim, tipo, pra mim, pelo menos, pô, eu tento, às vezes, ouvir bandas novas e tal. Eu gosto de ver bandas que tocam com a gente, às vezes bandas que vão abrir, bandas que eu não conheço. Tipo, eu tento, às vezes, chegar mais cedo em show e ver. Eu gosto real, assim. Mas nem sempre você, tipo, bota ali na sua playlist e você vai ouvir coisas novas. É difícil, sacou? Então também não dá pra você, pô, querer botar a goela abaixo necessariamente das pessoas alguma coisa, saca? Você tem que respeitar também que, pô, se a pessoa vai no seu show, ela quer ouvir aquela música que ela vai lá pra ouvir. Sim. E você, pô, faz parte do seu trabalho também você tocar aquela música que a galera quer, sacou? Chegar lá do lugar querendo tocar medo, mano. Mano, Os tem caras que te tocar, sacou? É isso, e vai ser sempre assim, né? Então, mas aí é isso, você toca uma antiga, mas você bota uma nova também, sacou? É isso. Você vai meio que mesclando, né? É. Porque não é mais que nem antigamente. Eu lembro que antigamente as bandas que eu gostava, assim, quando eles lançavam um disco, aí tinha no show, eles tocavam o disco inteiro Sim, e intercalando com as antigas, né? É. Hoje é meio complicado você é difícil, mas, cara, catar e tocar o disco inteiro ao vivo. mas a Supercombo é uma banda que gosta de fazer isso. A gente tenta sempre tocar o disco todo. Tipo, e os nossos shows são mais longos, assim e tal, então a gente bota as músicas, cara. Tipo, todos os discos que a gente lançou, a gente toca o disco inteiro. E aí toca crer. as que a galera mais quer ouvir, mas toca. E aí, óbvio, né? Depois que o disco vai ficando um pouco mais velho, a gente vai tirando algumas e vai, né, substituindo. Mas logo no início de tour, assim, a gente toca o disco inteiro. Porque também é isso. A gente quer que as pessoas ouçam, mas a gente também tem que mostrar as músicas pra galera. Se a gente mesmo renegar o som que a gente tá fazendo, falar, não vamos tocar essa. Pô, aí aí você não... Realmente, pô, nem se os caras tocam, por que eu vou ouvir, né? Então a gente tenta tocar, assim. É porque Acho que é importante. tem bandas que eu não vou falar o nome que lança o disco e lança um disco e toca uma música do disco. Mano, porra. Aí eu fico, pô, peraí, mano. Você tá lançando um disco, é o seu trabalho, você tem que estar mostrando, mano. Velho, faz parte. Aí tá depois o disco
meio que isso que é descartado, assim, sabe? Tipo, você fica, caramba, pô. E aí, pô, aí é isso, se for ver, por que você fez, então? Saca? Tipo, porque, cara, geralmente o disco novo é o que a banda mais gosta naquele momento, porque é o mais recente, é o que você colocou mais ideia nova, é o que você tá mais ansioso pra tocar, é diferente, você sai do mesmo que você tá fazendo show há 2 anos igual, aí você lança um disco, pô, você quer tocar as músicas novas, então, Você quer mostrar aquelas quer coisas que mostrar, então se nem você, pô, apostar, eu acho que é importante você fazer, mas tem que tocar as novas, sacou? E é isso, óbvio que você vai tocar as velhas, mas você tem que botar as novas, mano. E deixa eu te perguntar, mano, como que tu entrou no Super Combo, velho? Como Cara, rolou com essa, Com a Super Combo foi uma essa história conectividade? maneira Tentaram de também. roubar do Sugar Cane. Não, meu, é tipo, assim, Super Combo, eu sempre também gostei da banda, isso é muito massa, porque eu dei muita sorte, se for ver, de tocar nas bandas que eu gosto, né? Quando que você entrou no Super Combo? Eu entrei em 2019, mas aí eu tô tocando com eles desde 2017. E o lance foi assim, eu já conhecia a banda, porque a Super Combo começou a crescer bastante e aparecer bastante em muitos lugares, assim, e aí eu comecei a ver e ouvir a banda, e achava massa. E teve um rolê um show que a Super Combo fez na Clash Club, que acho que já fechou aqui em São Paulo, uma vez. Acho que já, Acho mas... que fechou. Que era a Super Combo, Medula, Eagle Kill Talent e Far From Alaska. E era, se não me engano, era o show de lançamento do Rogério, em São Paulo, e que é um disco de 2016. E esse show, na época eu trabalhava no Costela, no estúdio, com o Chuck, e a galera convidou o Costela pra gravar esse show. E aí eu fui de assistente do Chuck lá, só ajudar a rodar uns cabos lá, fazer uns bagulho. Uhum. E aí eu vi a passagem de som da Super Combo, e aí eu fiquei de cara. O batera que tava tocando nesse show era o Gia do Labella, que anos depois ficou no Eagle Kill Talent muitos anos, saiu, tocou com a Pitty muitos anos também. E um baita, tocou no Sepultura, monstro, né? Monstruoso. E era o Gia tocando, e aí a Super Combo. E aí eles estavam, um show novo, bonitão, com uns LEDs nos painéis e tal. E era difícil as bandas terem um palco assim tão bonitão e tal. E eu lembro que eu vi a passagem e eu fiquei impressionado, porque fazia tempo que eu não via um show. A gente tinha tocado junto já alguns, assim, mas eram outros tempos. E eu fiquei muito impressionadão, assim, falei, cara, que animal, velho. E pirei, assim, gostei muito. E era o começo de uma cena nova ali, né? Que era Era. Super Combo, Medula, Scalene, Scalene. Far From Alaska, Far From Alaska. exatamente, que eram bandas que estavam puxando ali essa nova galera do rock ali brasileiro, assim. E eu vi, fiquei de cara, falei, nossa, animal. E o batera, o Raul, que era o baterista na época, que chegou a gravar o disco, o Rogério, ele tinha acabado de sair. Logo no começo da turnê do Rogério, ele saiu. E aí o Gian do Alabella tava tocando, só que o Gian tinha agenda com o Eagle Kill Talent. E aí, na época, também o Mike Souza começou a tocar. E o Mike, na época, era o batera da Oficina G3. E o Mike é um prodígio da batera, assim, ele era bem mais novo, assim, hoje eu tô com 39, o Mike acho que tem uns 33, talvez, 34, no máximo 34. E ele era um molecão novo que tocava muita batera. E aí ele começou a fazer alguns shows também. Mas pra minha sorte, ele também tinha Oficina G3, e aí ele tinha muita agenda. E eu, na época, tava fazendo alguns shows com o Medula, já há 1 ano e pouco, porque o Medula também tava sem baterista. E a galera do Medula era muito próxima da galera da Super Combo. E aí rolou um show que os dois não podiam, nem o Mike, nem o Gian. E o Medula ia tocar no mesmo festival, que era o Buzina, aqui em São Paulo, festival. E aí o Toledo, que era o guitarrista da Super Combo na época, me mandou uma mensagem. E ele falou, troquei uma ideia com os Medula. E a gente sabe que vai ter esse show aí e tal. E a Super Combo tá sem batera pra esse dia. Você não gostaria de tocar com nós também? E aí eu respondi o áudio, falei, pô, claro, manda as músicas e tal. Eu desliguei o áudio e falei, caralho, porque eu queria muito, Carol tá aqui, né? Eu queria muito tocar com a Super Combo, porque, tipo, assim, há muito tempo eu não vi uma banda nova que eu gostasse tanto e que eu visse que, tipo assim, tinha um conceito, sacou? Esse disco Rogério é Tinha muito uma bom, cara. parada, sacou? Não era nada aleatório, era tudo muito pensadinho, era tudo muito, muito bem feito. E aí é isso, eles tinham, o show era todo clicado, telão, era programado pra tocar junto no timecode de luz, era tudo, era um bagulho que eu nunca tinha feito. E aquilo eu falei, mano, muito louco, eu quero tocar com esses caras. E aí foi um trampo tirar as músicas, porque as músicas são complexas, era uma linguagem que eu não estava acostumado a fazer.
uns tempos quebrados, umas coisas bem trincadas de tocar de bateria difíceis, assim. E aí, meu, eu fiquei tirando muito tempo, assim. Os caras me passaram o set, acho que uns 20 dias antes do show, talvez um mês, no máximo um mês, assim. Acho que eram uns 20 dias, vai. E aí, cara, eu comecei a tirar, assim, puta, mano. Até o Eloy Casagrande tinha tocado já com a Supercombo também. Ele tinha feito um ou outro show, assim. Então, assim, imagine onde eu estava me metendo. Eram uns caras, assim, que tinham tocado. O Eloy, Jean, Mike. E aí eu lembro de ter ficado, tipo, mano, maluco tirando as músicas. Ouvindo muito. E aí, pra entender, era difícil. Falou, mano, caralho, foda, pá. Sei que eu consegui, tirei tudo, pá. E a gente foi fazer o primeiro ensaio, e aí rolou super. E. Perfeito. Parece que tava na banda há anos, né? Rolou muito massa, foi super tranquilo, assim, tipo, óbvio, eu dei uns vacilinhos, mas foi de boa, foi massa mesmo. Rolou de boa. E aí, e a galera também sempre me abraçou de cara. Foi já muito maneiro o approach com todo mundo, assim, a vibe mesmo, sacou? E com o Carol mesmo, eu já tinha tocado também com o Sugar Cane, ela tocava no Lipstick na época. Pô, a gente tinha feito muito show junto já, então a gente já se conhecia. E eu tinha menos contato com os outros três, que era o Léo, Toledo e Paulinho, na época. Mas também conhecia já, de rolês, assim. Então, e a galera foi toda muito, muito massa comigo desde sempre. E aí, eu fiz esse show, o show foi super massa, foi super legal, tipo, rolou perfeito, assim, foi animal. E eu entrei pro rodízio dos três bateras. Então aí tava eu, o Jean e o Mike fazendo os shows e tal. E aí, é isso, os caras volta e meia tinham shows e não podiam fazer. E aí, tipo, me chamavam e eu ia num show, não ia em outro, e aí ia outro, e blá, 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 blá. E aí um dia eu cheguei pros caras e dei uma intimada. Falei, pro Paulinho, na época, foi isso em 2018, sei lá. Já estava tocando com eles há um tempo. Falei, meu, vocês não querem ter um batera fixo? Porque eu acho que é melhor. Porque aí vocês não precisam ficar ensaiando com 2 caras pra tocar. Um show faz no sábado com um cara, no domingo com outro cara. Porra, era horrível, né? Também era ruim. Mudava muito e tal. E aí o Paulinho... E eu falei, se vocês quiserem, eu posso estar aí. Eu posso ser esse Eu cara, posso esse cara ser sou eu. Esse cara pode ser eu. E aí eles foram, conversaram tal, entre eles e pá. E na época eles não me escolheram pra entrar na banda. Falou, beleza, então a gente vai seguir. Depois você explica isso pra gente, vai cara. seguir com outro cara. Que era o Mike. Que era o Mike, eles escolheram. É porque o Mike tinha gravado o Adeus Aurora, que é o disco que saiu em 2019. E ele tava há mais tempo tocando do que eu. E aí os caras chegaram e falaram, Mike, pô, a gente quer um batera fixo. Você quer fazer? Eles meio que assim, o cara tava antes, o cara gravou o disco, eles, né, deram preferência. Não acho que foi errado. E até porque o Mike toca pra caralho batera. E aí eles, então, valeu aí, vai ser o Mike. Carol me ligou, foi o único que me ligou. Na época, inclusive dos da banda, os caras. não, Que tô brincando. consideração, Super Combo. Ela me ligou e o Léo, eu fui trocar ideia com o Léo pessoalmente também e tal. Foi massa, assim, foi bem legal. Eles, enfim, tanto o Carol quanto o Léo na época, eles, me explicaram a história inteira, blá, 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 beleza, tudo certo. E aí eu segui minha vida, óbvio, tranquilo, né? Tinha outros shows, fazia show tinha outras bandas, segui tocando com Medula, tocava com Sugar Cane e tal. E só que aí, pouco tempo depois, assim, alguns meses depois, rolou de novo um problema de agenda com o Mike. Porque o Oficina G3 demandava muito dele. Aí você falou, viu só? E aí, eles me ligaram de novo. E aí falaram, você pode fazer? E na época eu não podia, realmente, eu não podia, não tinha data. Eu falei, poxa, eu não posso. Felizmente, eu queria, porque eu gosto de tocar com a banda, mas não posso. E aí, depois que eu disse que não podia, deu 5 minutos, o Paulinho me ligou. Falou, você pode fazer, você tá em São Paulo que dia aí? Tal. Eu falei, volto, sei lá, segunda, terça-feira. Ele, bora fazer uma reunião? Eu, bora. Já passava pela sua cabeça aqui, Eu achei que eles iam me chamar pra ser o batera fixo, mas não pra ser da banda, pra ser tipo o batera. E aí, sentamos num restaurante lá, e aí, galera, então, bora aí, a gente quer que você entre e a gente quer que você seja 100% da banda, sócio da banda, já, de cara. E aí eu, tipo, caralho, bicho, não tava esperando. Eu achava que eu ia ser um músico contratado. E aí também falei, óbvio, tô dentro, bora. É nóis. E aí, aí é isso. Aí a vida levou
tão longe que hoje estou Caralho. morando com o Carol. Isso que eu ia te perguntar agora, cara. E como que é ser casado com a baixista da banda? Cara, E a cozinha, né? Isso que é legal pra exatamente, caralho. a gente... então. Cara, é bom demais, porque a gente está perto o tempo inteiro, mas isso também, ao mesmo tempo, leva a gente a falar de trabalho na vida o tempo inteiro, quase. Pode Então a gente tem que crer. cuidar com isso, né? Mas assim, Carol e eu estamos morando junto agora, acho que há 2 meses, né? 2 mesezinhos, assim. E a gente tá junto há 2 anos e meio, quase 3 anos e tal. E, cara, é gostoso demais trabalhar com a pessoa que você ama. A gente sempre se deu muito bem, a gente sempre teve uma relação muito boa musical ali, assim. E eu sempre gostei muito da visão artística da Carol, assim. E ela sempre teve o dom, eu acho, de direcionar a banda pra um lado muito legal, assim, nessa parte artística. E estar de perto acompanhando isso sempre foi uma parada que eu aprendi muito, assim. E até hoje, tipo, nada que a gente vai fazer, nada que, tipo, a gente vai tomar de alguma decisão dessas coisas assim, eu não pergunto e não fico inseguro de seguir sem ela dar um ok, sem ela dar um aval, sem ela dar, tipo, não, acho que isso é uma parada que é legal a gente fazer, tipo, artisticamente, sabe? Porque, tipo, ela tem essa parada de focar no artístico muito, assim, que muitas vezes os outros 3, que são Léo, Paulinho e eu, às vezes a gente tenta passar por cima, porque a gente às vezes quer andar, quer fazer mais rápido, quer fazer um negócio assim, e Carol sempre tem essa parada de prezar muito por isso, assim, sabe? Por esse lado, assim. Então, é muito legal porque é isso, eu tenho uma admiração muito grande por ela, e é muito legal, assim, a maior felicidade do mundo, viver com ela, e poder acompanhar isso, essa visão que ela tem de perto também, né? Então, é muito... minha vida mudou, né? Com a Super Combo. E Carol faz parte disso. E são instrumentos que se conectam, né? O baixo, a bateria. Pô, Eu sou muito, baixista não, também. é, Pô, então, a bateria não, é foda. é Ali isso, quando cara. uma puta conexão, né? Não, demais. Não que os né? outros não se conversem, mas... Claro, mas porra, baixo e bateria é foda. a né? grande fundação Sim, ali. ele que leva, né? É o groove, som, né, meu? O groove da Vocês banda. estão em casa? Não, Vocês só não? não, a Só gente os não dois? está em casa. Tipo, não, vamos passar aqui essa Não, pelo acertar. amor. Não. Trabalho é trabalho, casa é Não, casa. mas é isso, a gente trabalha muito com outras coisas, cara. Tipo, em casa, né? Porque é isso, pô, tem que definir uma capa de disco, uma parada que, pô, vai sair e tal. A gente fica nessa, assim, dessas coisas, tanto de arte quanto de, às vezes, burocracia e coisa assim, isso que a gente faz em casa. Tocar mesmo, a gente toca junto com os caras no estúdio, a gente, né, e tal. A gente não tem muito essa coisa de vamos tocar nós dois um negócio aí. Tipo, isso nunca rolou, né? Eu acho, tipo, de tocar assim em casa, um bagulho nunca. Tipo, de ensaiar, nada. Mas você tem bateria em casa? Uma eletrônica. Dá. Mas tipo, de ensaiar mesmo assim, não. Mas tipo. Vai brincar. Vamos tocar hoje um Cara, Police? não, pior que não, meu. Pior que não. Casa de ferreiro e espeto de pau. Não, isso a gente faz. Ver muita coisa a gente vê e tal, mas tocar mesmo não. Tocar mesmo a gente não toca. Pô, Porque a gente imagina um bom casal, os caras devem ficar tocando em Fica casa. tocando, não fica não. A gente lava a louça, a gente arruma a Tem outra coisa cama. pra fazer, né? Tocar, tocando no ensaio com a galera. né? Exato. E eu lembro, acho que foi em 2016. Ô, Carol, a Carol tá aqui, a Carol vai Super Como. Carol, eu lembro muito da época ali, acho que 2016, que eles lançavam muito vlog no YouTube, né? Quando chega aí. Ela chega? Olá, pessoal. Essa é a voz que vem? A voz da lei. Não, se quiser. A voz da além. Quer falar aqui? Fala aqui, vai lá, Você aparece, pô. Aparece Eu aqui, tô cheio Carol. dos Dá aparelhos na dá boca. um oi. Dá um oi pra galera aí. Já cheguei fodendo tudo. Não. Ai, que lindo ele falando de mim, né? Pô, foda. Eu caralho. lembro muito quando vocês lançavam aqueles vlogs de, acho que foi 2016, 2017. Você Foi chegou a logo que participar? a gente saiu do Superstar, né? Isso. Então a gente tava frenético, assim, fazendo conteúdo. A gente foi uma das primeiras bandas, assim, que começou a fazer esse tipo de conteúdo. E era muito bom, cara. Eu Era. acompanhava todos os vídeos. Assim, e quando vocês lançavam, tinha um dia que vocês lançavam, eu falei, ai,
cadê eles? Que era muito legal ver vocês indo pro estúdio, vocês indo tocar, sabe? Parece que ia muito mais além tipo, do lance do Instagram, né? Sim, Tipo, vocês sim. viam mesmo que vocês botando a mão na massa, vocês fazendo as paradas, que era legal. A gente tinha meio que em mente aquela coisa do Estrada MTV que tinha, Sim, assim. exatamente, era muito bom isso. E aí o Toledo, na época, ele era todo tecnológico, então ele comprou uma GoPro, tinha uma camerinha, então... Drone, tudo, né? drone, então ele meio que metia a mão na massa, assim, nessa parte, assim. A gente até tentou voltar a fazer vlog agora, mas aí... A preguiça, né? É que é muito difícil, né, você manter uma regularidade, né? Um bagulho assim, porque é isso, é quase, 2 vezes por semana saía, eu acho, né? Um negócio assim. E complexo você manter essa produção, você ter alguém pra editar, você fazer, é mó treta, né? Chato pra caralho. Mas é massa porque rola uma aproximação muito grande, né, com a galera, assim. Sim. Então é bem legal. E foi na época bem do Rogério, né? É. Que Não, tava bom. Começou no Rogério, né? Os vlogs começaram no Rogério. Rogério. Começaram no Rogério. E parou os vlogs, depois não teve mais, aí... Então, a gente tentou voltar agora um pouco em Remédios, mas era eu e o Léo que a gente fazia no celular e a gente editava mesmo. Só que, então, isso demanda, né? Mas eu acho que eu tava falando pra ele que eu acho que a gente tem que voltar, Tem que porque... É legal pra caramba. então, E vlog é uma coisa, e vlog é uma aproximação, coisa que não sai de moda, cara. né? E a Sim. galera gosta de ver isso, né? Uhum. Aquele bastidor, como os caras viajam, como que... É. Ó lá, tô dormindo na van lá. Essas coisas. Você dormir cedo, né? 3 horas da manhã vendo o cara comprando do supermercado dos Estados Unidos. Tipo. Sim. Mas você sabe que eu também acompanhava os vlogs da Sim. Supercom. Vi vários, vi quase todos já, se pá. Sim. Acho que não vou mentir que vi todos, mas vi muitos. Muitos. Eu acompanhava, via assim, achava mó legal também. E aí, quando eu fui tocar a primeira vez, e saía, sei lá, um mês depois, quase, assim. E eu ficava lá, será que qual que é o que eu vou estar? Teve isso também. Era mó legal. Ô, Carol, por que Rogério? Nossa, então, é da cabeça do Léo, né? Ele é meio doido. E aí, um dia, ele falou, acho que o disco tinha que chamar Rogério. Eu achei que Você era... foi contra, né? Não, eu sempre sou contra essas doideiras. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, porque é o nome, é engraçado. E eu, tipo assim, tá zoando, né? Aí foi chegando perto da gente, tipo, terminar o disco e tal. Então o nome é Rogério. Aí, tipo assim, todo mundo tinha gostado. Porque o Paulinho, tipo, o Léo falou, ele falou, legal. Aí o Toledo, legal também. E aí, tipo, o Léo, ele sempre, ele tem esses conceitos doidos. E aí ele inventa uma história em cima daquilo, assim, que faz o maior sentido do mundo. E aí você fala, beleza. Mas ele consegue Legal. fazer isso, né? Ele consegue criar mesmo muitas coisas, assim, conceituais que vêm da cabeça dele de primeira e amarrar tudo, né? Isso é muito louco do Léo, assim. Tipo, ele realmente tem essa parada de conseguir, muitas vezes, pensar no negócio, tipo, é isso, o Rogério, e aí ele arma um conceito em cima disso e a parada vira aquilo. E, né, é muito louco, assim. Você vê pelo nome das músicas, né? Exatamente. Cara, é doideira. o E Leonardo. agora esse disco novo que a gente lançou, que chama Caranguejo também. A banda só tem 2. Falou. Ai, doideira isso. E, mano, e foi o mesmo esquema com o Sugar Cane também, quando você começou a compor com o Super Combo, te liberaram, falaram, vai aí. Sim, também, cara, Te podaram um pouquinho. Não. Então, foi massa. Comigo, com a Super, foi um negócio muito legal, porque o Léo toca a bateria muito bem. O Léo toca muita batera. Quando eu entrei, o Toledo tava na banda ainda. O Toledo também toca a batera muito bem. Então, tipo assim, eu tava entrando... Essa é a terceira bateria Os da caras banda. que tocavam antes de mim ali, tocam muito bem, que é o Jean, o Mike e o Eloy de novo, já tinha feito uns shows. Então, tipo, era uma banda que tinha muitos bateras muito bons e as baterias da Supercombo sempre tiveram um destaque muito grande, porque o Léo também, além dele tocar muito, ele brisa muito nas baterias das músicas. Ele não gosta de uma batera retinha, simplesinha, ele gosta de coisa com identidade, assim, tal, na bateria, bastante. E aí, o Adeus Aurora, quando eu entrei, tinha sido gravado pelo Mike, e até então, até o Adeus Aurora, todos os discos tinham bateras que o Léo gravou, ou o Léo gravou o disco inteiro, ou ele gravou algumas baterias, e no período que o Toledo esteve na banda, o Toledo também gravava algumas do disco. Então sempre teve, mesmo tendo bateristas, ou o Léo gravava, ou o batera gravava não todas as músicas. E no Adeus Aurora, o Mike gravou, acho que só uma que o Léo gravou, no Adeus Aurora.
E aí, a partir de Remédios, que foi o disco, eu gravei, na real, DVD ao vivo, que aí DVD não tinha como outros caras tocar, eu gravei todos. E aí o disco, o Remédios, eu gravei todas as bateras. E o Caranguejo, eu também gravei todas as bateras. Então, meio que o Léo não sentou mais pra gravar baterias da Super Combo a partir do momento que eu entrei. Isso... E ele sempre também foi muito aberto comigo, assim, e sempre me deu total liberdade pra tocar, pra ter minhas ideias ali e tal. E o Léo também é um baita produtor. Então, também ele dá muitas ideias, muitas vezes e tal. Às vezes ele pede pra, experimenta um negócio aqui, vamos tentar uma parada assim. Eu acho que talvez se você tentar soar, ao invés de você usar esse prato, usa aquele prato, sabe? Algumas coisas assim. Mas é sempre também puxando pro mais, tentando extrair mais, saca? Então, sempre tive bastante liberdade. Isso foi muito legal, porque a Super Combo me permite explorar coisas que eu não consigo explorar com o Sugarcane, por exemplo, que é um som mais definido, né? O Sugarcane é uma banda de hardcore melódico, saca? Então é isso, a gente tem variações dentro desse estilo. Mas a Super Combo não, a Super Combo é uma banda de rock... O quê? Sacou? É uma banda de rock pop, é uma banda de rock indie, é uma banda, saca? Tipo, uma banda de rock pop. Pode ser todas essas, sabe? A gente fez um piseiro. Então, tipo assim, tem reggae, sacou? Então me permite explorar outras coisas, outras linguagens, que é muito legal. Assim. Isso que é legal quando não tem rótulo também, né, mano? Exatamente. Porque você tem mais liberdade pra fazer o que você quiser. Tá Sabe? ligado? É que o rótulo ele serve basicamente pra você entender um pouco do que é a banda, né? As pessoas têm a necessidade de categorizar as coisas, né? Tipo, de botar, assim, essa é uma banda assim, né, e tal. Mas a Super Combo é uma discussão que a gente tem que, assim, o que é realmente... A gente não sabemos dizer exatamente o estilo que a gente tem, sacou? Tipo, o que é exatamente a parada, né? E isso é muito bom, porque, tipo, é isso. A gente lançou uma música que tem um piseiro, sacou? E aí, tipo, a gente mostra pro Rafael Ramos, que é o diretor artístico da DEC, lá da gravadora, da nossa gravadora, e ele fala, cara, é isso aí, muito maneiro, pô, é o que eu espero de vocês. Uma parada que eu não tô esperando, sacou? Tipo... E aí, meu, que a gente... E o Léo tem muito essa cabeça também de nem tudo pode ser tão simples assim, sacou, né? Tipo, dar uma viajada a mais em arranjos e coisas assim, de timbres de coisas, sabe? Então é muito maneiro poder vivenciar isso e experimentar também. Porque a partir do momento que você só faz a mesma coisa, isso pra você também perde o sentido, porque você, como o principal ali, eu acho, de você ser um músico, de você ser um artista, é você... expressar alguma coisa e cada vez diferente. Se você só faz a mesma coisa, aquilo fica chato. Você fica fazendo cópias das próprias músicas, né? Sacou? E aí perde o interesse pra você. E aí, a partir do momento que perde o interesse pra você, pros outros vai perder mesmo, sacou? Né? Sim. Léo, tem uma pergunta. Você acha que banda tem prazo de validade? Cara, é um pouco cruel, né? Você Porque pensar. assim, você vê uma banda aqui, você fala assim, pô, a banda é legal, tal, não sei o que, lançou 5 dias, aí depois do 8º, no 9º, aí você vê que, assim, pô, parece que não dá mais liga. Eu acho... Pô, cara, eu nunca parei para pensar nisso, efetivamente, mas eu acho que tem, cara. Porque parece que não tem mais o que a banda oferecer, É, entendeu? porque chega uma hora que você... É exato, você não tem... Parece que você esgota, assim, sabe? Tipo, cara, tudo na vida, eu acho que, né, tipo, chega uma hora que você não tem mais o que tirar dali, talvez, né? Tipo, um exemplo, talvez aí que eu lembrei agora, assim, mais recente de uma banda grande nacional que parou, o Skank, o Samuel Rosa, em entrevistas, ele falou que, pô, é isso. Eu sentia que o Skank tinha chegado no limite, a gente tinha parado de arriscar, né? Tipo, que é uma parada que... É isso, pô, como eu falei agora há pouco, você, um artista, o cara, ele tem que experimentar, ele tem que arriscar, ele tem que achar formas diferentes de fazer uma parada. E se você chega num momento que você sente que aquilo, naquele ambiente, deixou de existir, né, eu acho que não necessariamente aquilo vai ser um fim de você parar, mas, de certa forma, artisticamente, talvez você pare de sacou? De ter pra onde ir, né? É porque tem aquele lance também, né? A gente de fora vê, tipo, pô, não dá mais, né? Mas tem muita gente que gosta ainda, tem aquele carinho pela banda. Não, E tem. a banda, querendo ou não, é uma empresa, né? Sim. Então, tipo, a empresa tem um nome forte. Pô, você vai deixar de Você vai fazer seguir, exatamente. você vai- Muitas é um vezes por tem isso. ali. Mas são esses dois lados, né? É o lado do negócio, que é um negócio que ele
essencial para sua vida, porque você precisa comer, você precisa, né, ter suas coisas, o material todo, né, tipo, é importante, porque você tem uma vida, é o seu trabalho, mas por outro lado é uma expressão artística. E se é uma banda, é de vários indivíduos que estão ali, né? E são coisas que caminham paralelamente, que tem que andar. Você não pode só mentir para um lado, porque aí e descuidar do outro. As coisas têm que andar quase num fio de navalha, né? Tipo, se você vai muito pro artístico e esquece do negócio, pode ser que o negócio vá por água abaixo. Se você só vai pro lado do negócio, aí você não tem nada a oferecer artisticamente para as pessoas e talvez ninguém queira ouvir o que você tem para dizer, porque você não tá fazendo nada interessante, né? Então nem tão para lá, nem tão para cá, é um caminho que você tem que encontrar, um equilíbrio que você tem que encontrar, né? Mas eu imagino que a partir de um momento, você começa a deixar de arriscar. Eu acho que você perde um pouco um negócio de tacar um foda-se às vezes, que você tem quando às vezes você é moleque, mais novo. Não tô falando que você, alguém com mais experiência, mais idade e tal, não consiga fazer uma parada muito foda. Claro que consegue. Mas não interessa a idade pra você parar de arriscar. Você pode ter 20 anos e não arriscar porra nenhuma. Você pode ter 60, 70 e ser foda pra caralho. Eu sempre vou lembrar a história a mãe de um amigo meu que mora fora do Brasil hoje, a sogra, perdão. Sogra desse meu amigo. Ela começou a tocar oboé com 50 anos de idade. E ela tem 70 e tanto, toca oboé, mais de 20, toca oboé pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é isso, não é a idade. Mas é o lance de você arriscar, é o lance de você sempre querer se desafiar, de você, né, querer, porra. O Cabelha, quando ele veio aqui, ele falou assim, a gente se arriscou na hora errada, né, que lançaram o Elementar, né? Pode crer. Que eu lembro, eu falei pra ele, né, eu falei assim, é porque a gente veio, tipo, do Nossa Paz, ou Continuidade, nossa, quantidade daquelas guitarras. Não, monstro, eu falei pra ele, aquelas guitarras, vocês nunca mais vão fazer igual. pior que... E o timbre, né? E aí eu falei pra ele, o Elementar, a gente que era moleque, a gente era muito fã do Sugar Cane aqui, a gente tinha show do hangar direto do Sugar Cane. O Elementar, ele veio meio estranho. Sim. Ele falou, caramba, tá meio diferentão, assim. Mas a gente, assim, não é o meu disco preferido do Sugar Cane. Sim. Mas assim, era um disco legal, tinha as músicas muito boas ali. Mas era bem diferente, né? E ele falou que a gente tava meio doidão, querendo arriscar, querendo fazer coisas diferentes. Mas então... Querendo meter um de Foo Fighter, sabe? De fazer uma parada meio diferente. Brisar um pouco, mas aí é isso, a galera, na época... E a galera tava no hardcore ali. Ele não comprou a deles, não né? comprou Na o época, canto desse disco. Isso fez a banda parar, né? Mas ao mesmo tempo é isso, foi importante pra eles ter feito aquilo. E eu acho que é isso, pô. Se você tá com vontade de fazer um bagulho, se você deixa de fazer, se você se poda pensando única e exclusivamente no business, aí às vezes também não ia ser um disco massa. Os caras podiam fazer um disco de hardcore, puta, igual continuidade, talvez também não fosse pra frente. O si é muito relativo, né? Como é que você vai saber, tá ligado? É porque também você começa a trabalhar, por exemplo, Você você tem que fazer tem o que você quer, né? o seu nicho ali, seu público, né? Você tem a galera que consome seus fãs, né? Sim. A sua base de fãs ali. Então, tipo, a base de fãs vai esperar que você traga alguma coisa, assim. Tipo, você não vai... Se o Sugar Cane lançasse um disco de reggae, tipo, todo mundo fala, pô, peraí, o que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo, assim? Porque tem aquele, ele fala assim, pô, mas a galera não vai gostar. Aí, então você fica meio que dependente do que a galera vai gostar ou vai deixar de gostar. Mas aí você tá morto como artista, né? Se for, né? Tipo assim, é isso, você vai fazer o que a galera for gostar e, mano... Então, é isso que falta em certas bandas, ligado? falta em certas bandas em se arriscar, em querer fazer uma parada diferente. Mano, e é isso. E também, não é o diferente por diferente, né? É realmente ser uma coisa verdadeira sua. Porque, tipo assim, pra fazer sentido pras outras pessoas, eu acredito que tem que fazer sentido primeiro pra você. Real, porque é uma verdade sua, que as pessoas vão se identificar ou não com Aí aquilo. vai, Sacou? porque esse lance que a gente tá falando de validade de banda, tempo de validade de banda, tem bandas que começam a falar coisas que você fala, não, pelo amor de Deus, 50 anos de idade, você tá me falando disso aí ainda, sim, irmão. exato, Pelo amor de Deus. você aí começa a ver que não é uma verdade verdadeira do cara, entendeu? Tá ligado? Exatamente. E aí você leva desse jeito, você fala, mano, ninguém é burro, sacou? A galera, as pessoas sacam, Sim. tá ligado? Quando a banda é consolidada, que você deu o exemplo de Skank, né? É mais fácil arriscar também, né? Já estão Já ali. tem um show completo. Exatamente. Pô, fazer um CD mais, sei lá. Mas assim e tal. Mas assim, é mais fácil arriscar, né? Exatamente. Mas é mais fácil, mas ao mesmo tempo, o Samuel falou que os caras não estavam conseguindo, né? Eles chegaram num lugar de, pô, chegamos
não estamos arriscando mais. E isso estava, de certa forma, parece, incomodando ele. Ele queria experimentar outras coisas, né, e tal. Enfim, então, é isso, né, cara? Tipo, nada impede você de seguir. É isso, você tem o seu negócio, você precisa, é a sua vida, você precisa trabalhar, você precisa fazer a parada e tal. E segue fazendo o que você acha que tem que fazer, sacou? Mas se você deixa em determinado momento de pensar em coisas novas, de querer fazer coisas diferentes e tal. É isso, talvez você tenha chegado num limite. Pode ser seu, pode ser do grupo, pode ser de alguma outra pessoa que tá no grupo contigo, sacou? É isso, né? É difícil saber, é complicado, assim. Tipo, porque não dá pra você decretar fim das coisas, né? Tipo, opa, filho. Não dá pra você decretar, né? Tipo, é um negócio intangível, né, cara? Não dá pra saber, né? Não tem uma regra, né? Não. Tipo, deu tanto tempo, pá, não dá. Não dá. Exato. Eu te pergunto assim, o endorse da Zidian, cara. Uhum. E como que foi essa parada? Que Zidian, porra, uma puta marca do caralho de maior, prato, pô, assim. Não sei se é a maior, não sei em que tempo de escala. Cara, Você tem que falar que é maior, mas... não, zoeira. mas, cara, mas eu é a mais acredito que antiga seja. Eu e é acredito a que maior- seja, assim, porque é é. foda. de números e de Uhum. história, é a maior, Porra, pra caralho. maior fabricante de pratos do mundo. A Zildjian é de 1623, cara. E como que foi, mano? Você... Cara, como eu- rolou, assim, o... Meu, é um sonho, né, realizado, porque é isso, eu cresci tocando com esses pratos, com essas paradas. E aí, tipo, quando os caras me mandaram o contrato, aí você fala, mano, real, tá rolando essa parada, pô, escolhe seus pratos aí, tá ligado? Pô, é uma parada muito louca. Você pensar nisso, tipo, aí você volta todo o filme na cabeça, né? De moleque, de você começar a tocar, de, pô, que você... mó luta pra ter um prato quebrava, puta, daqui vou ter que tocar com o prato caro pra quebrado. caramba, né? Tudo muito caro, bateria sempre foi, né? Todos os instrumentos, né? Instrumento musical é caro, microfone é caro, tudo é caro. Fazer rock é caro, né? Pô, ser artista, é músico, cara, qualquer, porra, né? É uma luta, velho. Sim. Então, é uma vitória, né? Ter conseguido, tipo, isso assim, você ser apoiado pela marca de pratos que você mais ama, que você mais gosta, sempre usou, sempre quis, tá ligado? E aí é uma aproximação que você rola com a galera. Eu sou patrocinado também pela Vic First, de baquetas. A Zildjian, a Vic é do grupo Zildjian, então Que legal, rolou, mano. eu entrei primeiro na Vic. E aí comecei a usar as baquetas, e aí depois você começa a conhecer a galera. Eu viajei lá para os Estados Unidos para conhecer o time todo dos caras, e aí papos vai, papo vem e tal. Vamos fazer, vai rolar os pratos, pá, e rola. Então, foi muito gratificante, muito legal. E, cara, pô, é isso, é um negócio que eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginava, tá ligado? Uhum. E rolou, né, mano? E aí, tipo, é isso, assim, volta aquele negócio que eu falei do começo. Você de sempre levar a sério o bagulho que você tá fazendo, seu trampo ali, de você sempre que você tá ali se apresentando, você fazer da melhor maneira possível, tipo... É isso, você uma hora acaba colhendo também, né, o fruto daquilo que você, tipo, plantou ali pra vida inteira, né, tipo... É isso, eu toco bateria há 25 anos, dos meus 39, né? Tipo assim, é uma vidinha aí, né? Uma trajetória longa, né? Quebrando baqueta. E, mano, como é que funciona o endorse, mano? Tipo, assim, pra quem não manja, pra quem é fora da música, que a gente fala assim, aí tem uma pessoa que assiste e fala, mas o que tá falando? Sim, é que você é tipo como se fosse um patrocínio? Existem muitas formas diferentes, né? Tipo, você pode ser apoiado, você pode ganhar, você pode ser pago, tá ligado? Mas muitas formas diferentes. Mas, basicamente, uma marca vem até você e oferece os produtos dessa marca pra você usar. Então, tipo, é isso. Você quer usar... E, tipo, cara, quer ter sempre esse mesmo amendoim aqui no seu estúdio, por exemplo? É isso. Você gostaria de usar sempre as minhas baquetas aqui e tal? E aí, os acordos que você faz são variados. Você pode... recebo X pares por ano. Ou eu compro a preço de custo, tá ligado? Aí depende da negociação que for e tal. E tudo isso em contrato e tal. E você aceita ou não aceita e tal. Mas o que muito se fala no meio musical e tal é que você deve buscar usar os equipamentos ou ser apoiado por marcas que você realmente goste, tá ligado? Porque é isso, você tá endossando aquilo. Você tá dizendo, eu uso essas baquetas aqui porque eu acho que elas são as melhores que tem, tá ligado? Então, tipo, muita gente acha que, tipo assim, eu vou falar bem das baquetas porque eu ganho as baquetas. E, na real, é o contrário. Eu
uso essas paradas porque eu quero, porque eu acho que são as melhores possíveis e, tipo, eu quero usar essas baquetas e, pô, graças ao meu trabalho, os caras verem e tal, eles estão me apoiando, eles estão acreditando, eles estão me fornecendo esse equipamento aqui, sacou? Então, é isso, assim, tipo, você, pô, e aí ter o contato da galera, você vai, aí é networking, esses papos tudo, que você vai, com o passar dos anos, pô, conhece o cara da importadora aqui do Brasil, que conhece o cara da marca lá de fora, que faz essa ponte com você, e aí você mostra o seu trabalho pro cara, e aí, pô, o cara vê, realmente, esse cara é maneiro, pá, saca, é anos e anos, mas aí é isso, rola, e aí, pô, ótimo, que maravilha, tá ligado? Tipo, porque, cara, é isso, é tão difícil você comprar os equipamentos, você, pô, ter grana, né? Bateria é um bagulho que vai, desgasta, que quebra, que, pô. Sim. Então, você ser apoiado por grandes marcas, você ter a possibilidade de usar, pô, os melhores equipamentos do mundo, sacou? Tipo, é maneiro, assim, e é isso, mas é tudo trabalho, né, cara? Uma luta, assim. Sim. E ser baterista é muito. Você tá falando do lance de ser baterista é caro, né? Porque são equipamentos que demandam de troca, né? E você tem que. E as trocas não são baratas, né? Pô, não, uma pele é caríssima. Você vai Um comprar- prato, quanto que é um prato hoje, assim? Você vai lá na Santa Efigênia, não, na Teodoro. Teodoro, vai comprar um prato lá, um splash lá. Cara, Quanto é que você paga? Um splash. Um bom assim. Então, um splash da Zildjian hoje, acho que é numa loja assim, é mais de R$ 1.000, cara. Um splash, que é um pratinho pequeno. Splash é um pratinho pequenininho. Um par de hi-hat Zildjian, sei lá, 3,5 conto. Um condução que é maior também, 3,5 conto, 4 conto. Tá ligado? Pô, O preço de um instrumento, mano. Exatamente. Marromeno, É, mais então. ou menos isso. sacou? Você lembra daquela. Você já viu aquela marca, a BNB? Sim. A BNB. Tinha um amigo meu que tinha. Molequinho, era um irmão de uns amigos meus tinha. E aí não sai som da bateria. Sai, né? Eu lembro uma vez que a gente via nas revistinhas de cifra, né? Era Sim. R$368. Bateria 7 peças. É, 7 peças. Foi um amigo meu, ele, não, vou vender meu 64, eu tenho 64 Playstation aqui, ele tinha 2 Playstation e 64. Ele falou, vou vender meu 64 aqui Playstation, mano, e vou pegar um dinheiro e vou comprar a bateria, mano, quero tocar bateria. E aí fez. Ele foi na 25 lá, pegou um dinheiro, Pegou a BNB. aí fez um rolo com a mãe dele lá, aí conseguiu mais um dinheiro e comprou uma BNB, 400 contos, na época, Aí- 2002, 2003. Cara. E, meu, assim, pra gente pra gente ver uma bateria de perto, Pô. assim, poder tocar a gente na igreja, mano. Aham. Imagina nós na igreja, tudo Vendo doido, lá. assim, É. só pra ver, Só pra ver. Só pra ver, pra estar perto, assim, dos instrumentos, né? De ver aqueles caras tirando a guitarra do case, assim, pra gente era sensacional. É, muito E louco. a gente, ele tinha morava numa casa que, tipo, tinha uns quartos a mais, né? Uhum. Ele montou assim, mano, a bateria assim. Mano, aquela bateria feia era a coisa mais magnífica pra gente, assim. Sim. Mas é que, cara, o instrumento tem essa parada, Sim, né? Tipo, é. é um negócio meio A gente- místico A ali. gente sabia né? que aquilo era ruim, mas pra gente ali no momento, a gente era. É o que tem, né, o que mano? tem, É cara. muito louco. E aquilo desperta tanta coisa na gente, assim, como. Acho que quem é de fora olha assim, acha. Bem, esse cara moleque tá com a bateria no quarto e tal, mas, mano, aquilo gera tanta expectativa na cabeça, tantos sonhos, né, mano? É, cara. É uma, De é querer uma tocar. possibilidade, às vezes, sei lá, é isso. É tipo, é uma vida sua que pode mudar por causa daquele Sim. negócio ali, né? Aquele objeto, né? No fim das contas. Aquele prato de cinza de lata. Exato, que não saía som, tinha som disso aqui, assim, o prato, né? Irmão, Assim, e ele deixa amassava. eu te perguntar aí um palco, mano, que tu ainda quer tocar muito, assim. Ou um evento. Cara, eu já tive a felicidade de tocar em muitos festivais legais, muita coisa massa. Eu nunca toquei no Planeta Atlântida. Ó, é Super da Como sua- já tocou, mas eu é da nunca, sua- nunca toquei. Queria muito tocar lá. Já tive a possibilidade de tocar, pô, João Rock in Rio, Lollapalooza. Pô, um monte de lugar muito legal. Cara, um lugar muito legal que eu já toquei, que foi com o Sugar Cane, foi no Kaiser Keller, na Alemanha, que era um lugar que os Beatles tocavam toda noite. Esse E aí, lugar como é que foi muito tocar lá, louco. mano? Muito louco, mano. Você é Tem louco. alguma história legal do dia? Só que nós tocamos no Kaiser Keller. Dá uma história interessante. Mais Pô, legal cara, que isso. não difícil, teve né? nada assim, né, Especial, né? diferente no dia, mas é isso, cara. Assim, foi muito louco. Mas, cara, de festivais grandes, assim, que eu gostaria de tocar, talvez fora do Brasil, um Coachelinha seria muito louco se Legal. rolasse. Coachella é legal. Pô, sei lá, um Rock am Ring na Alemanha seria muito louco. E qual foi o mais da hora, irmão? Cara,
Foi esse da Alemanha mesmo? Ou teve um que foi... Cara, um dos mais da hora foi o João Rock com a Super Combo em 2018, porque foi o primeiro festival grande que eu fiz com a Super Combo e a gente tocou no palco principal, era a primeira vez a Super Combo no palco principal. A banda já tinha feito outro ano que eu não tava num palco menor, que era o Fortalecendo a Cena, se não me engano o nome do palco. Uhum. E a gente foi tocar no palco João Rock e a gente tocou num horário que era pôr do sol, cara. E aí, meu, Nossa. aí foi muito louco. O dia tava lindo, tava cheio demais. E aí aquele dia baixando com o pôr do sol, eu nunca tinha tocado assim. Eu nunca esqueci desse dia, cara. E foi muito louco. Acho que é um dos shows mais legais que eu já fiz. O Especial. Rock in Rio foi muito louco também. Porque também a gente tocou e a gente era muito perto do show da Avril Lavigne, mano. É muito louco você falar isso. Tocamos muito perto do horário da Avril Lavigne. Abrimos pra ele, ó. Porra, mano. E aí a gente não sabia se ia ter uma galera vendo a gente. Era o dia do Green Day quando a gente tocou. E, bicho, tava estrumbado. Não dava pra ver fim no público. Uhum. E aí foi muito louco também. Deu um gelinho? Deu um... Deu nada. Nada? Cara, não Foi? deu, meu. Não deu, assim. Foi, tipo, eu tenho, em muitos momentos, um friozinho na barriga, assim. Óbvio, né? Friozinho na barriga de sempre tem. Mas não fiquei com, tipo, receio, saca, assim? Já teve shows menores até, que às vezes eu fiquei, meu, puta... Às vezes você não tá muito legal no dia. Tem show que você... Puta, mano, hoje... Caralho, velho. Sei lá, sair pouco, sacou? Não toco as músicas faz horas. O Japia falou que não consigo nem dormir no Rock in Rio. É? Não consigo nem dormir, mano. Mano, então, é louco. Eu não tive isso. Foi um dia bem cansativo do Rock in Rio com a Super Combo, porque a gente fez um bate e volta. A gente viajou na noite, chegou de manhã cedo pra passar som, ficamos no lugar, assim, não lembro se teve hotel ou se a gente ficou sem hotel, eu não lembro. Eu acho que teve um hotel que era um day use, assim, mas é isso, você não dorme quase no dia, né? Você fica pilhado, mas na hora do show, não. Vai, né? Mas eu lembro, e do Sugar era um show muito marcante pra mim também, e esse foi um show muito doido, porque também tinha tudo pra não ser muito louco, e foi em Sobral, no Ceará, perto de Fortaleza, e a gente tocou num anfiteatro que era aberto, cara, era céu aberto, era uma noite, foi muito calor, isso foi em 2008, e cara, também era um show, mais de 1.000 pessoas, um show de Sugar Cane com mais de 1.000 pessoas, tipo, era muita gente. E era um lugar muito bonito. E uma noite estrelada, linda, e calor pra caralho, e aberto. Foi muito louco esse show em Sobral. Então, assim, vai. Super Combo, João Rock, Rock in Rio e Sugar Cane em Sobral, 2008. Olha que foda. O melhor camarim. Melhor camarim de ter mais Aquele que você coisa. chega e fala assim, nossa, Melhor sou um camarim, rockstar. o do Capital Inicial. Aquele que você ainda fala assim, nossa, sou rockstar, hein? Agora Não, eu sou cara, rockstar. Super Combo... Cara, o camarim do Rock in Rio foi muito massa. Sim. O camarim do Lollapalooza com o Vespas Mandarinas. Cara, os camarins de grandes festivais, geralmente a galera capricha muito. Você é muito, muito bem tratado, assim. Qual que era esse show mesmo? Do Far? Ah, tá. Que foi recente também, que o NX voltou, né? Não foi? O NX também foi foda, tá? O camarim do NX foi muito louco no Allianz também. O camarim do NX foi muito louco porque era no Allianz Parque. Era um open bar. Mano, o camarim do NX, beleza, vai. O que eles Aquele que você falou fizeram, assim, nossa, rockstar, o que os agora caras sou- fizeram, porque, mano, era no Allianz Parque e era no vestiário do Parmeira, né? Então, mano, você ia lá, colava, dava pra você ver onde os jogadores ficavam. Ficava. Muito legal, Caramba, mano, que muito foda. legal. Legal, mano. Ah, pô, camarim, vai, lembrei de outro. Eu toquei com a Elana Dara também, que é uma cantora curitibana, abrindo todos os shows do Coldplay em São Paulo, no Morumbi. Nossa. E o camarim era muito foda. Na primeira noite, os caras do Coldplay mandaram uma garrafa de vinho pra ela, uma carta, assim. e Eles tal. são muito... Elana, gente, obrigado né? por você estar aqui com a gente e tal. Esses camarim foram muito foda também. Mano, passei por uns camarim bons. Eu fiz umas festas boas no camarim, né, Carolina? Eita, os camarim bons. Você também, Carol, o seu melhor foi do... Vem cá, te fala pra mim, o seu melhor também foi no Rock in Rio? Melhor? Então, é que do Rock in Rio, foi o que ele falou, a gente tava muito cansado. E geralmente eu sempre vou me maquiar e tal, assim, uns minutos antes do show, assim. Então eu sempre fico sentada lá maquiando, ou alguém me maquiando. E aí eu não curto tanto, assim, o pré-camarim, assim, aí eu curto depois, porque aí já dá pra... Carol sempre é isso, ela tá... Opa! Carolzinha, ela vai maquiar, às vezes terminar tal, a make.
E eu gosto de apagar as luzes do camarim. A gente tem umas luzinhas que ficam um climinha. E aí, pô, vamos apagar a luz. Ela sempre, pô, mas você vai apagar a luz, eu não consigo maquiar. Aí fica a luz vendo acesa. Assim. Tá bom, vai, deixa ela maquiar. É que a mulher tem todo um preparativo, mas... Tem que ter, não, pô, é diferente, isso. né? E é doideira. E ela, é isso, vai terminar de maquiar na hora ali quase. E aí ela não consegue aproveitar os camarins como poderia, talvez, né? Mas depois eu aproveito bem. Não, mas o importante é o depois, né? Eu perguntar pros dois. Meu, como que é o lance, assim, tipo, vocês vão chegar num lugar pra tocar, esse tempo ocioso antes de tocar? É problema pra vocês ou vocês já estão acostumados levando de boa? Com a Super Combo, a gente geralmente chega no lugar 1 hora antes. A gente tenta chegar 1 hora antes no camarim. Pra dar aquela ambientadinha, pra ficar entrando no clima ali e tal, né? Eu gosto disso, assim. Se pudesse até, às vezes, um pouquinho mais, eu sempre curto, assim. E não é um problema. Tipo, a gente fica ali entre nós, assim. Às vezes tem uns amigos, a gente fica conversando, fica, né? Tipo, aí rolam uns aquecimentos. Carol e Léo ficam aquecendo voz e tal. Eu vi uma entrevista, acho que foi da menina que tava no Cansei de Ser Sexy. Aí não sei se foi ela ou foi alguém da banda que falou assim, meu, puta, o que eu mais detesto é o tempo ocioso, né? Aquele tempo que você do hotel, que você tem que... Aí você passa o som, aí depois você volta, aí depois tem que chegar umas 3 ou 4 horas antes do show, aí você fica aquele... Eu podia evitar uma máquina que você... Se fosse direto assim, ó, vai tocar daqui 10 minutos. Então você já chegasse e tocasse 10 minutos, né? Mas tem todo esse processo antes, né? O pós-passagem até a hora do show ali. Ó, chegou o Mike, isso aí, sim. Isso, chique. Nem era eu convidada. Já tá aí, já, que é Já isso. tá aqui, pô. Mas esse tempo que você perde, ele vai depois da passagem de som, até a hora de você ir pro camarim pra ter o show, realmente, tipo, pô, é um tempo ali que você, né, são algumas horas, mas a gente geralmente tá tão cansado também, porque geralmente as viagens são cansativas mesmo, né, quando você vai de van, de ônibus, ou de avião mesmo, você acorda cedo, pô, o bagulho é doideira. Então, a gente dorme, né? Assim, às vezes fica aproveitando ali pra descansar, às vezes faz alguma outra coisa. Eu e o Léo, agora a gente tá numas de jogar, a gente tá jogando um card game de Star Wars, que a gente tá viciadaço. E às vezes nesse tempo também, a gente, tem aí umas horinhas, vamos jogar um minha ali e tal. A gente vai jogar um minha. Então a gente tenta aproveitar de uma maneira ou de outra, ou pra descansar ou pra fazer alguma coisa. Às vezes tem que, sei lá, preciso comprar a camiseta que é a minha, que eu ia usar no show, deu ruim, vai num shopping perto, então assim, aproveita-se de algum jeito. Assim. E uma coisa que a gente meio que começou a fazer depois de velho também, porque antes era uma doideira, camarim, né? Às vezes era os camarim tudo misturado e tal. E aí, dessas últimas vezes que a gente, ainda mais quando é show que é de lançamento, né, de disco, assim, sempre rola, tipo, família, amigos e tal, e aí outras bandas amigas, e aí o camarim fica, assim, tipo, estrumbado de gente, e aí a gente começou a perceber que isso antes do show prejudicava a gente na hora de se concentrar pra entrar, assim, sabe? Sim. Então a gente meio que começou a ficar mais velho, né? E aí, tipo, antes do show, a gente gosta de estar só a gente, de boinha, pelo menos uma meia hora ali. Pede pra galera se retirar. Aquela concentração. A tipo gente futebol, tipo começou jogo, a né? ter... Sabe o que é isso aí? Isso aí é porque assim, como vocês são uma banda, vocês formam uma energia ali, né? Então vocês têm que estar conectados entre vocês, né? Exatamente. Se você não tiver, tipo, desculpa cortar. Não, imagina. Perdão. Às vezes você tá com a galera aqui, bebendo aqui, tal, não sei o que, vamos subir daqui 5 minutos, isso aqui, e você não tá em sintonia com os integrantes da banda ali. Isso é uma Antes de coisa entrar. que você falou, que quando você disse ali, às vezes dá um gelinho antes de entrar no palco e tal. Cara, se rola isso, de tipo assim, 5 minutos antes, você tá às vezes conversando, você tá com uma galera, eu fico, tipo, é isso, parece que eu não consigo, eu entro no show sem ter entrado no show, sacou? Né? Tipo, parece que precisa mesmo disso, assim, você ficar um pouco quietinho ali, ou tipo, só com a galera da sua banda, um aquecimentinho, mas tipo, só, que seja andando de um lado pro outro no camarim, mas só a gente ali, sabe? Faz muita diferença. Pra mim, pelo menos, é um negócio que eu sinto muito, cada vez eu sinto mais falta, se não tem disso, assim, é um negócio muito... Eu vi um
acho que foi um documentário, acho que sobre energia, esse negócio de lei da atração aí. Aí tinha uma banda lá, que eram os músicos, eles falavam que antes de eles tocarem, eles se juntavam, eles meio que meditavam entre eles, assim, né? Pra se Caramba. conectar entre eles, assim, pra eles falavam assim, ó, como a gente faz música, então a gente tem que estar conectado o possível pra todo mundo, pra tudo soar perfeito, assim, né? Uhum. Pra todo mundo se entender. Mano, e eles tocando assim, um jazz lá, eu falei, caramba, que foda, É, muito velho, louco, que cara. sensacional, assim. É, porque é comunicação, né? Música é comunicação. Você tem que estar linkado com os outros ali, né? É verdade. E- Conexão é tudo, né? Na, É. na música, principalmente, né? Tipo, muitas ondas. Pô, é, total. Você já saiu mal de algum show, assim, de palco? Às vezes, energia... Já. Ah, De A gente muitos. recebe muito, né? Sim. É, Essa parada, né? Essa troca, né? Tanto muito, acho que muito mais do que vem, né? Que a Sim. gente tá vendo ali, né? eu particularmente nunca saí mal com coisas, às vezes, de público. Isso nunca me afetou, assim. Mas, às vezes, com consigo mesmo, com performance, assim. De tipo, puta, hoje não fui bem, não fui legal. Saca? Às vezes Ou tem quando isso. acontece Acontece muito algum problema BO, alguma técnico, coisa, assim, é. aí é... Às vezes assim, e aí é isso, aí você sai, putz. E aí é bem frustrante, né? Porque, tipo, é isso, todo o processo de você viajar, de você faz o bagulho, você espera um tempão. Aí o ápice é o show, né? É tipo, é o momento que é pra ser o melhor do seu dia. E ele dura pouco, né? É. Dura 1h30, sacou? Aí eu vou, E aí, se isso não é maneiro, bicho, aí é zoado. Aí eu vou dar outro demais. detalhe. Aí vocês passam por tudo isso. Aí vocês falam assim: ah, vamos fazer a baladinha depois do show, né? Tomar umas, né? Vocês tomam uma, aí vai pro hotel, não dorme, não consegue dormir bem. Aí você tá lá faz no aeroporto, né? Uhum. Aí chega, aí você não tá legal, com aquela ressaca, Nossa, cansado. eu Aí já chega um cheguei- fã lá, tipo, ai, tira a foto comigo. E você tá, tipo, zoado assim. Aí você faz aquela cara assim, aí depois fulano fala: ai, nossa, fui tirar foto, fez uma cara de cu pra mim. Não é verdade? Mas não às vezes. sabe É. da metade. Às vezes rola. Mas assim, esse lance também de estar cansado no outro dia pra viajar também sempre rola muito. Porque é isso, cara, você dorme muito. Cara, o grande lance é que dorme-se muito pouco quando você vai fazer um show, assim. Tipo, pelo menos na nossa logística, assim, é muito complicado você conseguir um tempo bom de descanso. Então, tipo, é isso. Às vezes você sai do show, já não foi maneiro, você não consegue dormir direito porque você tem poucas horas. Aí você tá acabado no Aqui também tem o lance da adrenalina, né, mano? Tem, Até é, a adrenalina demora pra Até baixar, você é. dormir, bicho, já era. 5 da manhã, 4. sei lá. Não, e às vezes a gente tem uma logística que a gente vai, se for de avião, assim, tal, a gente tem que ir muitas horas antes, porque tem que despachar muita coisa, né? Então, isso leva o quê? Às vezes 3 horas antes a gente chega no aeroporto, então, a gente, sei lá, 4 horas da manhã tá no ponto de encontro, assim. É. E aí o show é à noite, você tenta dar uma dormidinha ali à tarde, mas ele e o Léo não estão mais dormindo porque joga carta. Ah, tem que achar alguma coisa pra fazer ali. Né? O tempo tá ali, vamos usar. Medita. Medita. Deixa eu te falar assim, até falando desse lance daí com a Carol, da adrenalina, dá alguma bad, assim, por exemplo, quando vocês vão tocar num lugar que vocês tocam pra muita gente e tem uma galera assim, e depois vocês vão pra um hotel e aquele vazio, assim, tipo aquela adrenalina, quando você tá com uma adrenalina muito alta, e você chega no hotel assim, aquele nossa, tinha um monte de gente, agora tô aqui sozinho. Chega a dar essas bad ou vocês não rola? Eu sinto que toda vez que a gente vai tocar, eu tenho uma ressaca energética do show, sabe? Por exemplo, esse show do Rock in Rio aí, é isso, a gente tava tipo, caralho, vamos tocar no Rock in Rio, não sabemos como vai ser e tal. Aí no dia seguinte, tipo assim, é isso, você volta no busão olhando as estrelas, e aí, tipo, caralho, isso que aconteceu. Então, eu sempre sinto que tem uma ressaca energética, assim. Ainda mais quando tem muita troca com as pessoas, a galera vem e fala pra gente que a gente mudou a vida dela e tal. É, cara. Então, isso é... É doideira. Eu confesso que pra mim menos, assim, eu não tenho tanto. Assim, é isso, às vezes você, quando vai, encontra as pessoas depois e tal, é realmente muita energia que vai, né? Mas esse lance de hotel, assim, de voltar e tal, geralmente eu tô, tipo, pilhadão de show, fico lá, mano, cara, é muito louco, que massa isso, saca? Tipo, eu não tenho essa sensação de, tipo, de vazio, como você falou, eu fico mais louco de show mesmo, assim, saca? Tipo, você fica pilhado mesmo, eu fico nessa, saca? Dificuldade de descansar, de conseguir dormir e tal, mas eu fico mais pilhado, assim, a minha sensação pós-show geralmente é essa, assim. Aquele umas biografias, em algumas falam, né, que grandes artistas do rock e tal, músicos assim, os caras, tipo, como tem aquela adrenalina, toca pra muita gente, aí muita coisa. Uhum. Aí chega no hotel assim, aí
como a energia tá muito alta e a pessoa tá assim, sozinha no hotel, ela começa a ficar na depressão, né? Como Por isso viver começa a usar muita consigo droga. mesmo. É. Aí, tipo, puta, aí começa a baixar a adrenalina sozinho ali. Tipo, até um momento a gente tava aqui com. Nossa, Tinha uma galera, tinha tipo. 50 mil pessoas aqui na minha frente, agora eu tô aqui sozinho no hotel, aí vai pra droga, tipo. Sim. Dá o válvula de escape pra continuar essa adrenalina, né? Uhum, sim. Tem isso muito também. Mas eu, particularmente, eu não sinto muito esse vazio mesmo, essa parada, assim. Comigo sempre foi muito relax, assim. Eu tenho a pilha só. Sim. Mas é meio que isso. Né, que tem uns caras que. Porque você assistiu o filme do Motor Crew lá, o Do Dirt? Motley Crue? Dirt. Ah, não vi não, ainda. eu não vi Não viu? Ah, ainda, você precisou cara. ver, cara. Tem que Nossa. ver, né? Não vi. Tem uma parte lá que mostra a vida, como que é a vida do Tommy Lee lá. Ah, vamos mostrar mas no o dia. Tommy Lee, tá... É Esse viveu, né? Esse Viu dela? viveu. É, pra caralho. Ele toca, aí depois que. Não, ele vai chegar no show, aí se droga todo mundo, aí bebe, aí entra no show louco, aí sai do show, vai pra uma festa, Imagina. aí da festa, aí chega de manhã, dorme, mano, tipo, mas tudo Outra festa. no olhar dele, assim. Uhum. Você fala, caramba, mas É. esse cara tá vivo, velho. É doideira. A galera era da pesada, né? Ia longe. Vive pra caralho essa galera mais Vive, junk, é. assim. Os caras Não, muitos são- morreram, né? Mas Sim. tem muitos que mantiveram. Tipo, você É. pega o próprio Rolling Stones, pô, os caras eram muito o loucos. Keith Richards ali, ó. Então, mano, aí de boa, tocando. É mesmo, mano. Porra. A gente até tava falando ontem, né, do Ozzy. Fez E hora aí... extra. Isso. É, Fez hora extra. Não, assim, Não, pela e que é quantidade muito louco. do lifestyle que ele tinha, É, teve vida até exatamente. onde viveu, porra, foi É. pra poucos, ele cara. falou que ele bebia todo dia estava bêbado, todo dia... A Cher falava, né, que chegava na filha dele, como é o nome dele? Da Kelly. A Kelly. Tinha um negócio de cocaína, assim, na casa inteira, assim, potinho. Nossa. Falou que era normal, o pai de passar cheirava assim, tipo, pra ela era normal Que aquilo, doideira. né? A Aí, vida é pô, assim. né? Então, imagina o estilo de vida, né? Sim, pô. Você é destrutivo, assim, né? Você vai se acabando, homem. E tem muito esse lance, assim, na época que a gente começou a tocar, que a gente tinha banda assim, né? Não, sexo, drogas e rock and roll. Cara, mas isso é tão ilusório ali no lance da parada de você falar assim, pô, mano, quanto mais louco você ficar aqui, quanto mais você beber aqui e tocar, você vai tocar mal pra caralho, velho. Exato. E você não é o Nirvana. Exatamente. Exatamente. E isso tem esse lance, você fala assim, pô, mano. E tem uma cultura disso, de uma galera que fala assim, não, isso vai ficar muito louco, então, rock and roll. E tipo, fala assim, não, pera aí, amigo. E também acho que um desrespeito ao fã, né? Que, tipo, às vezes o cara vai lá pra te ver Você não e tá você bem, Você né? não tá bem, cara. exato. Faz sua parte. Você não tá legal, assim, né? Exatamente. Fala assim, né? Vocês já tocaram com alguma banda assim que vocês falam assim, esse é Motley Crue, essa banda aí? Não precisa falar qual, mas... Já. Já. Nossa, os caras aí, esse Já, camarim aí do lado aí... Uhum. Já, vixe, muitas vezes. Foda. É doideira, meu. E daí é isso. Não dá pra saber como que os caras aguentam tocar. Né? É movido pela É, energia gaso- musical, gasolina. pelo Gasolina. aditivo, né? Mas a gente percebe também que, assim, é uma coisa, pelo menos da Super Combo, né? A gente não... A galera até fala, nossa, mas vocês, sei lá, tão família aqui, o camarim, assim, o negócio tão... Porque é isso, não dá muito pra ter espaço de você estar loucão, senão você não consegue trabalhar. Né? Pô, entrei no camarim de vocês, achei que ia ser uma festa, tem uns caras jogando carta. Chega lá e Porra, tá... é essa? Porra, é essa? De banda de rock. Pode falar. Não, fala fazer. Eu ia falar, perguntar do... A gente falou de várias bandas que tu tocou, mas a gente falou do Suave. Você teve uma passagem ali. Sim, também. Suave é uma banda nova. Surgiu, pô, não sei exatamente qual ano foi. A gente tá em 25, se foi, acho que 2024. E o Murilo, que é o guitarrista, eu toquei com ele no Violet Soda. Nossa, foda essa banda, hein? Violet é maneiro. E desde que o Violet parou, a gente falava de ter uma outra parada, ter um outro projeto e tal. Chegamos a tocar, testar algumas coisas e tal, que não andaram. E aí, passou um tempo e a gente achou a formação do Suave, que é o Rafa, que é do Far From Alaska na guitarra, a Cris, do Far From Alaska e do Eagle Kill Talent no baixo, e a Aline, que é lá de Curitiba, no vocal. E a gente fez um EP, lançamos algumas músicas. Na real, a gente lançou uma demo, em fita mesmo. Depois gravamos um disco já, e ele saiu. E eu não tô fazendo shows do Suave, porque eu não tenho conseguido conciliar com o Aí os Sugar caras tão King Super sub lá. Combo. E aí tem um batera que tá fazendo. Eu vou tocar com eles agora em setembro,
no começo do mês, que são 2 shows, um em Brasília e um em Goiânia. E aí não tô cumprindo a agenda. Então gravei o disco, gravei os clipes e tal, mas eu não tô tocando, não tô fazendo os shows. Mas o som e tal é um som que eu sempre gostei. Ele tem um pouco do que era o Violet ali, assim, de ser um pouco mais cru, quase levando para um lado um pouco do grunge, assim, que é mais pesado, mais diretão, assim, com uma bateria um pouco mais retinha e tal. E um pouco... Tem uma vibe também, eu acho, um pouco de Weezer e tal. O Murilo é muito fã. E é bem legal, assim, porque a galera que toca é muito boa, né? Sim. Tipo, e é uma banda maneira que tá rodando. Eles estão começando a fazer vários shows, vários rolês, assim. E eu torço mais pra que, cada vez mais se vá aí pra longe mesmo, porque a galera é muito legal e as músicas são muito boas, né? Então, tipo, Sim. baita. E foi massa que foi aquilo que a gente tava falando sobre como a galera consome música nos dias de hoje, né? Com o Suave foi isso, eles foram soltando single por single e chegou no final, entregaram o produto O disco. todo, assim. Exatamente. E, mano, é muito foda, sei lá, uma banda que... Eu falo, tipo, antes do podcast, talvez, eu tivesse com uma visão um pouco meio de, tipo... tiozão, tipo, mano, tava cansadão, não saía de casa e tal. E, de repente, comecei a sair e ver que, mano, tem muita coisa boa rolando, tá ligado? Tem Tipo, muita, cara. Sim. Se a gente se acomodar, a gente não vai descobrir, mas se você ir atrás, tem muita parada massa, assim, e o Suave é uma delas, assim. Mano, tem muita gente com sangue no olho, assim, uma galera mais nova fazendo um som brabo, assim. E é isso, você tem que tentar descobrir, né? Você tem que tentar ir atrás. É Né? porque antigamente a gente tinha MTV, né? A gente tinha as mídias Você que era davam as coisas pra apresentado, gente, né? Hoje em Apresentado. dia, a gente tava falando antes de entrar, né? O lance das bolhas de Instagram, de coisa. Você perde, você não tem contato com algo que não faça parte da sua bolha. E aí, tipo, é isso, como que você vai conhecer um negócio, às vezes, né? Tipo, diferente e tal. Não chega aquilo pra você, né? Isso é muito louco. Então, tipo, buscar por isso é difícil também, mas, tipo, se você não for atrás, nunca vai saber, cara. Também assim, tipo, eu vou falar um pouco por mim. Mano, nossa, eu ia em todos os eventos que tinha de som, de rock, eu ia tal, tinha banda e tal. Só que depois você vai começando a envelhecer, você vai começando a cansar do rolê. Tipo, assim, tipo, Sim. um dia que eu cansei de tudo, eu tava tocando com a banda no estúdio, assim, eu olhei e falei assim, mano, aí, tipo, eu tinha que atravessar São Paulo, mano, com o case mó pesado de guita, mano. Mó fome, podia estar em casa de Netflix, tá ligado? Aí eu falei, aí uma vez fui tocar lá, os caras assim, eu tenho que chegar 10 horas. Eu falei, 10 horas pra chegar? Eu falei assim, qualquer coisa fala que vai começar tipo umas 2, eu chego uma hora, né? Da manhã e tal. Eu tenho que estar às 10, ó. Chega às 10 lá, cansado. Aí fui tocar. 3 horas da manhã. Eu falei, meu Nossa. Não, aí é osso. calma, aí você fica tipo, pô, aí você tem que ficar lá gastando dinheiro bebendo, não sei o quê. Aí vai tocar. Aí depois desse dia eu falei assim, cara, vai tocar não. Cansei. Não, Aí eu vou você ficando mais em casa, acho que eu vou ficando mais cansado, mas ficando mais em casa, aí eu vou meio que me distanciando da cena, de querer saber o que tá acontecendo, de tipo, de você ver apresentado mais ou menos o que a galera te fala, tá tocando tal banda e tal. Sim. Eu falo isso por mim, mas tem outra galera. Isso aqui toca aí desde os 14 anos de idade, tocando, nunca parou. Eu já parei, Pô, já. a falei, música não pô, dá pra... não dá, Às você vezes não você tenta consegue. fugir um pouco. Faz não vai, parte, ela né, te de você, busca, né, te mano? puxa de volta. A vida Você não te leva, consegue, né? né? Sim. A vida te leva, é isso aí. Mas aí, mano, e os projetos futuros aí, que vai sair agora o CD? Isso, então, o Super Combo acabou de lançar disco novo, Caranguejo, parte 1. Lançando agora, né? Está lançando aqui daqui Tá a... lançando. Já lançou daqui a 35 minutos. E a gente tá. É isso, a primeira parte do disco. A gente vai fazer uma tour agora, começando em outubro, desse disco novo, da parte 1. E ano que vem, no primeiro semestre, a gente vai lançar a parte 2 para fechar o disco em 15 faixas. É um disco que a gente gravou. Ele é um disco mesmo, a gente gravou todas as músicas ao mesmo tempo, não é tipo pegadinha, lançamos, aí vai gravar ainda a parte 2. Não, já tá gravado. Pra ter a mesma sonoridade, Pra ter a né? mesma sonoridade, mesma identidade, pra ser um disco, como é um disco mesmo. Então a gente tá nessa tour aí, agora a gente tá finalizando a montagem do show novo, estamos vendo como vai ser luz, estamos vendo como vai ser o palco e tal, é bastante coisa pra ver. Fazendo clipe, a gente vai gravar um clipe em breve também de uma faixa que chama Testa, que você pode ouvir aí agora, se você quiser. Agora pode ouvir. E então a gente tá nessa com a Super Combo. Com o Sugar Cane, a gente tá finalizando a turnê do nosso último disco, que é o Antes que o Amor Vá Embora. A gente tá com planos de finalizar essa turnê no final desse ano. E ano que vem fazer uma turnê de 25 anos do Por Nossa Paz. 25 anos.
Em primeira mão. Tomou velho, Você vê a idade da galera, né? 25 anos por nossa parte. É. Então é isso, o Sugar tá no fim de turnê, e o Super Combo tá começando a turnê. Aí você falou de conciliar e tal, é isso, assim, a gente consegue ir aos pouquinhos, né, rola, tipo, uma banda tá finalizando um ciclo, outra tá começando outro ciclo. Então a gente vai... Os caras ficam bravos lá, não falam assim, pô, tem show, vai ter show com os Garquene no mesmo dia. Pra ficar bravo, não? Não, pior que vocês estavam falando, acho que no meio da entrevista, que eu encontrei o Capilé, assim, depois que ele tinha entrado na banda. E aí eu cheguei pros caras e falei assim, ô, desculpa aí. Foi mal. Mas o Sugarcane é a banda que mais tem integrantes roubados, né? Meu, isso é uma coisa que é verdade. Eu falei pro Capilé, todo mundo rouba os integrantes, mano, do Sugarcane, O velho. Capilé brinca que o Sugarcane é o clube formador. Né? Na faculdade. Ele é o olheiro. É o olheiro, é o clube formador ali, e aí a galera, os times maior leva. Vai saca? olhando, né? É. O Moderno foi embora. Moderno, Rick. O Rick. Eu não fui embora, Deve mas ser eu, o mas eu principal estou fornecedor, né? Só o consumidor, é né? o Paris Saint-Germain do Sugarcane. Não, mas teve uma época que todo mundo zoava o André, assim, porque ele tava tocando com todo mundo. Ele sentiu uma banda, quem era o baterista? O André. Teve, assim, Teve um show que você tocou no mesmo festival com 3 bandas. no Oxigênio, eu não lembro exatamente o ano, mas eu toquei com Violet Soda, com Sugarcane, com Super Combo e na banda karaokê. Fiz um adjunto com o pessoal no final ainda. Foi mudando o visual cada banda? Vamos fazer um coque, coque, não, outro cabelo mudava. uma touca. Trocava a cor da regatinha, né? Não, mas é isso aí, imagina, mano. Mas assim, Eu final que você ficou quebradaço. Não era no mesmo dia, né? Ah, tá. Todos. O Oxigênio acho que teve 2 ou 3 Ah, dias. É No verdade. mesmo dia, achei que ia Não, ser não, dia. no mesmo não. Mas no mesmo dia eu já fiz Violet Super Combo. Mas eu acho que você se Uma quebra vez. mais no Sugar. Não, Sugarcane exige mais sim. fisicamente. Porque é o tempo inteiro pauleira, não tem um minuto de paz. Super Combo ainda tem Super Combo ainda tem mais, digamos assim, uma montanha-russa ali, o desenho do show, né? Tem umas músicas mais Balada. pegadas, umas um pouco mais baladas. Mas Então, meio cachê. a gente brinca que tem umas que só toca o bumbo, aí é meio cachê pro batera. É tipo isso. Então eu consigo me manter, terminar o show mais inteiro. O Sugarcane realmente eu acabo estafado, assim, Pode crer. bem doideira. 2 dias de recuperação, né? Meu, 39, o ombrinho já dói aqui, pô, é louco. Mas eu ia falar só que rapidão, eu acho que teve uma época que eu tava assim, não fazendo todos os shows de todas as bandas, mas assim, tocando com Far From Alaska, com É verdade. Super Combo, Medula. com Medula, com Sugarcane, fazendo... Aí às vezes pintava, tipo, a Elana, a Dara, que fiz lá o Coldplay, aí às vezes fazia alguns shows com o André Frateschi, assim, que hoje ele canta na Legião Urbana, fez a última turnê e tal. Então assim, eu tava, a milhão, tava sempre fazendo alguma coisa. E agora eu estou um pouco mais sossegado, ainda bem. Ainda bem. Eu só queria perguntar, mano, o que o pessoal pode esperar de CD novo do Super Combo, mano? Assim, o que vocês têm pra falar do trabalho de vocês pra lançar esse CD? Foi tranquilo? Foi um dos melhores? Um dos mais fáceis de trabalhar, o mais difícil? Foi um dos melhores, com certeza, porque a gente toda sempre banda acha... Acabou de lançar, tá A lindo. gente sempre acha que é um dos melhores. Mas assim, Filho mais melhor. novo, né? mas uma coisa que a gente fala com toda certeza, ele é o que soa melhor, né? Assim, finalizado, tipo, é um disco que tem um som muito brabo, assim. É um discão que tá com uma sonzeira muito, muito animal. E ele teve um processo duplo de feitura ali, que a gente começou a fazer ele em jams, em estúdio, então a gente fez algumas experimentações, algumas coisas assim, que igual em Remédios, que é o disco anterior, que foi feito inteiro em jams no estúdio. E também a gente fez de um outro jeito, que era algumas ideias que o Léo tinha, de músicas, algumas antigas até que ele tinha guardadas, algumas músicas novas que ele foi criando, que ele mandava pra gente, e aí a gente ouvia, e aí, tipo, depois produzia, ia gravar e tal. Então ele teve esses 2 processos diferentes, né, de músicas, de como surgiram as músicas ali. A gente teve várias demos pra ele, né, muitas, assim. O Léo fala que mais de 30, eu não sei se mais de 30. Não, acho que não foram tantas, mas foram várias. Não foram né? muitas. Foram muitas. Se não foram mais de 30, foram perto, vai. E a gente Teve muitos. ficou um pouco... Ele exigiu mais que a gente pensasse. Porque no Remédios a gente tava... Era outra vibe, a gente tava voltando da pandemia, assim. Então a gente tava se encontrando, assim. E o Remédios acho que foi um disco que... Foi meio que a gente se juntou no estúdio, gravou ao vivo ali, gostamos, pá.
Foi um disco mais despretensioso, eu acho, né? E esse a gente, pensou mais em timbres. O André, montou uma nave. A bateria dele parecia A maior bateria que eu montei. Não, era- ele- Voando. na vida gigante, Xuxa, botou esse tudo, cara. botou outra caixa, botou mais prato, botou cowbell, o que ele comprou lá do Travis, Do que Travis, nunca tá até usou. hoje comigo. E não usamos na gravação. Botei lá. E pedal duplo, agora cheio dos pedal duplo. Tem umas doideiras aí. No baixo também a gente pensou nos timbrão lá, e aí eu toquei o disco inteiro com o mesmo timbre, só mudando pra um limpozinho às vezes. Então acho que. E esse disco tem. Tá um pouco. Eu tô tocando sintetizador também. Coisa sub-bass, né, na verdade, que eu nunca tinha feito isso. Legal, mano. Então acho que ele tá. Vocês estão meio que, tipo, explorando coisas novas. Sim, a gente, Eu acho que assim, sim, eu acho que O Super Combo dá liberdade pra isso, né? É, A banda sim, tem, mano. é. É, tipo isso, a gente falou do piseiro agora há pouco, é isso, como assim, cara? Aí a gente tava lá no show, na gravação, nessas jams, e aí, tipo, foi isso, assim, estamos tocando um negócio, aí faz um piseiro aí, vamos tocar um piseiro. Aí começa, aí virou uma música, e aí, tipo, tem uma lá que a primeira do disco tem um baiãozão, rockão, mas é um baião, não deixa de ser. Aí, enfim, a gente explora umas coisas assim, aí bota uns pedal duplo, bota uns sintetizadores, bota umas coisas assim, uns teclados, As baladonas. uns tecladão anos 80 do Paulinho, É. umas horas, né? Tipo, então a gente consegue dar viajadas. Vocês mudam muito de afinação? Então, a gente antes era drop D, desculpa, drop Dó, que era um tom pra baixo, né? E aí. Mas isso era tipo a aspira do Léo, assim, de. Quando eu entrei no Super Combo, eu falei, tá, vou tirar as músicas. Que é isso que você. Não tô entendendo. É que a gente faz drop dó. Eu, tipo, caralho, por quê? Aí eu tentei tirar as músicas do jeito tradicional, né? Na afinação. Standard. Só que não dá, porque os riffs brigavam mesmo, porque o baixo ele seguia muito a guitarra. E aí do nada ele falou, agora eu quero tocar dropado em Ré, vamos fazer dropado em Ré. Eu falei, caralho. E aí tá em ré. Tá em Ré, agora tá em Ré. Esse disco é em ré. E aí, só que a gente usa bastante drop tune, né? Uhum. Então precisa do pedalzinho lá pra ficar dando umas brincadas de tom. Mas tá em Ré. Eu lembro quando a gente tá falando dos vlogs lá, eu lembro que o Toledo fazia uns vídeos, né, mostrando quando tocava as músicas do Super Combo. Os dropão, Eu como achava era. muito louco. Falava, É. caralho, que foda. Mano, era genial aquilo, velho. Pra quem Vamos gostava de voltar. música, Vamos voltar. velho. É genial, cara. Porque tinha os vídeos vlogzinho, né? E depois tinha o. Tocando, As cams, né, de guitarra, de Isso, a gente teclado, de tocando, ele bateria. falou, a gente toca assim. Aí no show, quando a gente quer tocar no violão, a gente toca Faz de assim. boa. É. Aí quando é um show que a gente vai tocar música mesmo, baseado no disco, a gente toca desse jeito. Era mó legal, cara. Sim. Sim, Eu achava muito realmente, foda. bonzão mesmo. Era maneiro, a linguagem era boa, né? Sim. Tem alguma favorita de vocês aí do disco? Vocês podem falar, ó, escutem essa aqui. Não, escutem o disco inteiro, mas essa aqui dá uma atenção especial. Puta, Testa é uma música que a gente ouve e chora. E a gente fez uma audição com os fãs, assim, e foi muito louco porque a gente tinha liberado uns pedacicos, assim, né? E aí a galera, gosto mais de Transmissão, que é a primeira, que é pesadona. Só que aí a galera ouvia a Testa, todo mundo chorando, né? E a gente, caralho, que foda. Eu fico mudando, às vezes, das que eu gosto mais. Eu gosto muito de Transmissão, porque tem um riff muito foda. E ela tem, isso, é uma música pesada, só que é dançante. E Testa, eu gosto pra caralho de Testa, porque é uma letra muito, muito foda, assim. Eu acho que o Léo, ele voltou a pegar umas coisas de dentro, assim, pra escrever, sabe? E de uns tempos pra cá, eu acho que ele tava um pouco mais imaginativo, assim, só que nesse disco eu acho que ele se voltou pra dentro de novo, assim, pra escrever a letra. Vocês sentiram, né? Tipo, na hora de. Vocês tem aquele lance que fala assim, tipo, olha, essa parte aqui acho que ficou. legal. Sim. Explica pra mim o que é isso aqui. E eu que acho que Carol é a que mais fala, que mais, eu tava falando, né, do lance Eu sou breguenta. da visão dela e tal, assim, ela é que chega e fala, ô Léo, esse negócio aí, nada a ver isso aí, sabe? Tipo, a gente, porque é isso, o Léo, ele é muito, muito generoso, assim, também, porque ele nunca chega com, tipo, é isso e ponto final, sacou? Sempre tem o que vocês acham. Tem um debate. Tem um debate. Mas a gente geralmente, Paulinho e eu, a gente tende a gostar meio quase instantaneamente. E Carol é a que mais
vai a fundo na parada de pensar, de tipo assim, pera, não, isso aqui, acho que, putz, não sei, será que tá massa mesmo? Será que a gente não tenta experimentar? Ô, Léo, volta aquela voz lá que você tinha feito, talvez, naquela demo, sacou? Tipo, e então rolam esses debates, assim, rolam um pouco essas coisas. E acho que quem puxa mais é você, né? Nesse rolê. Mas o André também, quando ele acaba de gravar e vai ouvir a mix da batera, nossa. Ah, não, ele eu sou é... chatão. Nossa, eu sou Nossa, chatão. ele consegue perceber, tipo... Porque às vezes eles passam um trigger, né? Às É. vezes pra caixa ficar mais alta, alguma coisa assim. Não sei explicar direito essa parte aí. Mas o André, ele sabe exatamente o que ele tocou, quais são as notas. Ah, ele fala, não, o chimbal aqui diminuiu aqui dessa parte, volta ali aquela caixa que não dá nem pra ouvir. A minha chatice é essa. E eu assim, caralho, nem percebi, meu. E ninguém provavelmente vai perceber. Mas se eu não falar, se eu não arrumar, eu vou passar mal toda vez que eu ouvir. Você fala, nossa, eu podia ter falado que Hum. tava errado. É isso. Então, e o seu, qual que é a sua música que você fala assim, deu uma Hoje. atenção especial pra essa? Hoje eu tô preferindo Nossas Pitangas, que é a penúltima. Que é bem legal. Fala de uma relação a dois e tal. E dos percalços que são vividos. Sim. Né? Né? E é uma música muito legal. Mas é isso, eu também vou variando. Já foi a transmissão, já foi testa. Mas agora Nossas Pitangas. Se é pra dizer uma só, é essa. Mas a alfaiate também é foda. Ah, tem- vixe. Nossa. O CD inteiro é bom, vai. Pô, cara, não... É que a gente tem a nossa favoritinha, né? A gente tem a música que Tem, sabe, né? tem. Que tem aquelas que, pô, essa aqui... É. Ah, só uma última pergunta, assim, mais pra Carol. Execução, assim, no disco é tranquilo no palco? Às vezes, né, o pessoal gosta de ficar fazendo muita coisa no estúdio, né? E executar no palco é tranquilo? Eu Assim, tenho... tem algumas coisas assim que você fala, puta, isso aí fica mais complicado na hora de executar em palco. Eu tenho muita dificuldade porque quando eu gravo o baixo e depois eu canto. E aí quando eu vou tocar e cantar tudo junto, eu falo, fudeu. Porque o baixo é muito rítmico, né? Sim. E a voz é melódica. E aí eu falo, caralho, isso aqui eu tenho que prestar muita atenção. Sim. Ou ficar ensaiando em casa mais devagar, até... Se tiver TDAH ainda, fodeu, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho, tô achando que eu E tenho. as linhas de baixo são pretinhas. Tem umas linhas treta, ainda mais Então. Nossa, é difícil, difícil. É isso aí. Gente, antes da gente encerrar, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde os convidados certamente têm vindo. Você também não vai fugir, não. Eita! Vai embora. Meu, se tivesse um apocalipse, se tivesse fugido lá pra um bunker, vocês dois, se vocês pudessem apenas salvar 3 discos, mano. Assim, pra Ó, escutar pro resto da vida. bom, Quais os 3 discos que vocês salvariam? Quem quer começar? pode. Highway to Hell, desse DC. Outlandos da Mur do The Police, que é o primeiro. E... Just As I Am, do Bill Withers. Nossa, rolou até um Bill Withers agora? Bill Withers. Ó. Muito era, muito Isso é era. foda. Nossa, eu vou roubar ele aí. E você, Carol, qual os 3 discos que você pudesse ir, vocês dois pro bunker? Ai. Salvando 3 discos pra ouvir pro resto da vida. Se tivesse nós dois no bunker, não precisava de disco, tava bom já. Dá licença, gente. Eu achei que você ia falar aquele do Fala você. Bad Religion. Bom também, foi? mas é que é só 3. Ah, bom, vou falar um que eu gosto muito e que, tipo assim, me moldou, assim, de querer ser uma musicista. Foi No Doubt, que é a minha banda preferida. Então, é o Return of Saturn, que é um disco que nem é tão pá, assim, mas é o Mas meu o disco te preferido. marcou ali. Ainda mais que eu pintei o cabelo de rosa só por causa da Gwen Stefani. Então, esse disco pra mim é bem emblemático. Vou com ele, Bill Withers, que é um disco também que a gente ouviu muito, assim, se descobriu muito fã do Bill Withers juntos. Muito bom. E terceiro, puta, eu era muito, sim, ainda sou, mas eu ouvia muito Pearl Jam. Uhum. Muito, eu sou mó grungeira, Ah, assim. você era do grungeiro. Eu sou grungeira. New Metalzera também. New Metal também. Então, acho que eu salvaria também o Versus do Pearl Jam. Ó, Eu gosto muito. e agora o strike. E um que vocês gravaram. Levar um que a gente gravou. É, o que vocês Um gravaram. só. Um Um só. só. E, Independente da banda. Sim, sim. Que dureza.
A Carol pensando. Não, Se eu, tiver uma Que é mais resposta. difícil, né? é. Não, eu acho que esse último foi muito bom, mas eu acho que o Remédios, porque a gente tocou ao vivo junto, assim, sabe? E a gente sempre teve muita construção, assim, eu sempre fazia muitas coisas que o Léo também tava fazendo na guitarra, então esse disco foi mais deslocado, assim, sabe? Então rolou uma criação massa, assim. E eu nunca tinha gravado com o André, né? Então, teve isso também. Olha, já que você vai levar o remédio, a gente vai estar junto no bunker, então eu posso levar outro. Esperto, né? Né? Deixa eu ver. Safou. Posso ver. Caramba, mas é difícil, meu. Porque é tudo os filhinhos, né? Isso aí. Tem um carinho especial pra cada um, né? Não, esse último que você gravou do Sugar. É, putz, é. O Antes que o Amor Vai Embora do Sugar Cane. Eu amo o som desse disco aí e as bateras são maneiras. É, Pronto. tá. Então, Remédios da Super Combo e o Antes que o Amor Vai Embora do Sugar Cane. Bom, é isso aí. Parabéns, hein? Gostei. Obrigado. Legal, cara, gostei uma das escolhas aí. Ai, Gente, obrigado aí por vocês terem colado. pô, valeu demais. Fazer um episódio com a Carol? Tá, pode chamar, aí ele chamar entra também. Pronto, Mas eu sim, pô. é isso. Valeu demais, meu. Maior prazer estar aqui. Obrigado por Espero que vocês eles tenham gostado. abrindo os microfones aí pra Pô, nós. legal pra caramba ter trocado ideia com você, com a Carol, que eu já acompanho já há tempo do... Conheci hoje, eu não sabia que você ia vir, fiquei todo... Legal, Cara, né? Carol Muito veio. massa. É, então, irado. Não pô. sabia. Muito massa. E André, brigadão, mano. Pô, legal Valeu. saber. Cara, você tocou no Square, mano. É, mano. Ô, quantas vezes eu Velho, chorei? Quantas vezes eu não tive escutando Lentamente. Que E doideira. ela começa numa pauleira. É. É massa. essa é E, massa. pô, eu escutava muito ainda. Eu sei que tá acabando, mas ó, o Square a gente fez um show agora mês passado, em julho, cara. O Israel, que é o vocalista, ele mora na Holanda. E ele veio pra cá e a gente fez um show em Curitiba, foi animal. Ó, que legal. Pô, e o legal é que o Square já era trabalhadinho já, né? Não, era, Gigzinho e pô, tal. era Não era tipo maneiro. aquele secão. Não, era legal. E nessa época eu botava nota pra cá. Queria aparecer, né? Tava voando. Foda, mas, meu, agradeço muito você ter Valeu, Rafa. colado Obrigado. aí, trocar ideia com a gente, ter aceitado. Obrigado demais. Vir aí falar com a gente. Vamos marcar um episódio contigo também, pô, Bora, falar sobre a bora. trajetória na música aí, lance de baixo. Eu sou baixista também, vamos falar sobre timbre, sobre Porra, para. Aê. várias paradas, legal pra caralho. E, meu, ontem aí sempre for lançar Obrigado. alguma parada aí, meu, pode contar com a gente, Dona Mara, aí a gente tá... Valeu Obrigado demais. pelo E suporte sucesso pra aí. vocês também aí. Boa, Um gente. podcast Obrigado, muito mano, de massa, verdade, muito legal o mesmo. estúdio, muito. Dá pra ver que é com muito carinho que vocês fazem. Se vocês quiserem indicar alguma banda pra vir aqui também, alguém legal pra gente conversar, pra falar mais, pode indicar legal. pra gente que a gente É tá feita isso. Pô, indicações. maneiríssimo. Galera Boa. da Suave, né? E valeu aí, Crudão, mais um episódio foda. Pô, eu que agradecer, ó, vocês dois aí, meu. Muito foda, é o que eu falo. A ideia de fazer o podcast é isso, né? É poder dar voz pra uma galera talentosa que tá aí vivendo rock, né? Que a gente sabe que no nosso país, culturalmente, assim, de repente não é tão valorizado assim, mas eu acho que a gente tem que valorizar a gente que tá aí na batalha, tá ligado? Então, mano, tamo junto, Dona Mara tá com as portas abertas. Sempre que vocês precisarem, quiserem, tamo junto aí. Valeu. É isso. Obrigado. E deixa Demais. as redes sociais de vocês, a galera que quer Claro. acompanhar o trampo de vocês. É, aí. Supercombo, o Instagram é Supercombo Oficial. Uhum. O site é Supercombo Rock. Uhum. O do Sugarcane, o Instagram também é Sugarcane Oficial. E o meu pessoal, André Dea. E Seu- o meu, Carol Navarro. Carol Navarro. Fechou. É É isso. engraçado que eu falo Sugar Cane. Sugarcane. Sugar Cane. Como que você fala? Sugar Cane. Sugarcane. Eu Como é falo que é tocar uma banda que chama... Como é que é? Caldo cana de açúcar. Cana de açúcar. É, doideira, né? Mas sugarcane não é a cana de açúcar. Segundo o Capilé, segundo fontes, é aquela bengalinha de Natal. A bengalinha. Ah, É um sugarcane. ah. Mudei. Com essa, nos ferramos. Você contou outra história aqui lá. Não, a música, a Eu não lembro banda, aquele- a Ah, banda do- veio da música do Sonic Youth. Isso. Mas o pode que fazer. é o sugarcane é a bengalinha branquinha e vermelha do Natal dos Estados Ah, Unidos. tá. Agora que faz sentido por causa da música do a R.E.M. música- que fala a- Sugar Cane. A banda veio da música do Sonic Youth, o nome. Mas o que é, não é cana de açúcar, é a bengalinha. E Super Combo, por quê? Doideira. Porque os meninos gostavam muito de jogo. E aí, né, ia chamar. Não é? Alex Kidd. Alex Kidd. Alex Kidd era a primeira ideia de nome. Porra, legal. Aí, tipo, não vai dar, direitos autorais e tal. Aí, super combo. Pô, massa, Massa, né? É um nome massa, né? Legal. Bom, Eu bom, acho bom. bom também. E o Sugarcane e o Capilé era contra também.
Eu acho engraçado que eu sigo, dá pra seguir hashtag no Instagram, né? E aí eu sigo hashtag Supercombo. E é engraçado que aparece promoção da... Uns lanchão. É, promoção. Uns lanchão. Duas Dolly. Mano, parece. Aproveita o super combo. Teve um cara que ele pegou a logo da Supercombo É verdade. e meteu nessas propagandas. Eu falei, olha só. Será fã, hein? Muito Será bem. fã. Ou não, acho que o cara não, ele não Eu queria, sabia. não queria que a gente Fazia soubesse. Eu acho que ele não queria que a gente soubesse. É isso, galera. Valeu. A gente encerrando mais um Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. Tem nosso QR Code também. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Que trabalhar com o YouTube é um puta corre do caralho. E se inscreve no canal, compartilha aí com a galera, deixa aquele like. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X a gente não tá mais, né? Não. Não estamos mais, a gente tá no TikTok também. E as plataformas de música, Spotify, Deezer, Amazon Music. Às vezes não consegue ver o episódio, assisti-lo. Você deixa rolando na sua plataforma de música preferida e vai fazendo suas paradas lá. E canal de cortes, né, bebê? Tá rolando? Isso, canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra ver o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos. Lembrando que é Dona Mara Cortes Oficial. Siga a gente lá, curte os vídeos lá e se inscreva e ajude a gente nesse corre aí. É isso. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Falou!